Vamos lá então? Fala, corretor de imóveis, tudo bem? Hoje eu não vou chamar vocês de pangaré, beleza? Porque vocês estão assistindo aqui a gente, tranquilo, tá? O episódio evoluindo com a gente. E hoje a gente tá com a turma, cara. Cê é louco. Pensa nos caras que manja tudo de funil de vendas, vai explicar o funil inteiro pra gente, do começo, do topo, do meio, né, William? Marketing imobiliário também. Cara, os caras é top. E você já sabe, né? Tá acabando o mês aí, tá com 3, 4 propostas. O que acontece com a pessoa que não se inscreve no canal, William? Ó, funciona mais ou menos assim pra vocês entenderem. Vamos lá. Se quem tá assistindo não se inscrever no canal e não compartilhar pelo menos com 10 pessoas, cai todas as vendas. Cara, Todas. já pensou, velho? Cai todas as vendas. Proposta Mas se você... assinada. Proposta assinada. No contrato assinado, dá distrato, o cliente perde emprego. Mas se você curtir, comentar e compartilhar, o que acontece, Lucas? Cara, 10 mil de bônus você vai ganhar lá do construtor ou do proprietário e ainda 8% de comissão, né, William? A comissão sobe pra 8% e 10 mil de prêmio ainda do consultor, tá É vendo? rajada de glória. Só rajada. Então vale a pena compartilhar. Então vamos começar. William, apresenta o nosso convidado de hoje, cara. Hoje, com muito orgulho, eu trouxe 2 amigos que eu tenho há um tempo aí, um irmão, 2 irmãos que eu tenho na fé aí também, que é o William Romano, corretor de imóveis, gestor, dono de imobiliária e dono de construtor imobiliário também, né? Tem lá de cantinho que ele vai contar também. Palestrante, eu não fiz um script para contar quantas coisas esse homem é aí. E também o Jefferson Nunes, o rei do marketing aí, corretor de imóveis também e um grande gestor, braço direito do William há muito tempo, né? Pesam, bola, esses cargos pesam, hein? Eita, lá. Depois dessa tem que falar Conta bem um pouco bonito. da história de vocês, por favor. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pelo convite de estarmos aqui reunidos, primeiramente, com Deus. Amém. Né? Amém. Todos somos cristãos, que Ele nos conduza, nos capacite e abençoe essa conversa, tanto para nós que estamos aqui, quanto para vocês que estão nos acompanhando. Lucas, Will, muito obrigado mesmo. Começando aqui pela nossa trajetória, né? O Gé já caminha conosco há 8 anos, né, Gé? 8 anos. O Jefferson é o Bastante nosso tempo. braço direito na área de marketing, se enveredou por vendas também, no meio do caminho tirou o Cresce, também é corretor de imóveis, também é empreendedor, porque também já teve seus próprios negócios, Glória então a Deus, hein? foi uma simbiose maravilhosa. E a gente está aí com a Comate Construtora Incorporadora já, vai para 14 anos, em janeiro do ano que vem. Tudo começou na pessoa do meu sogro, né, o seu Jalba, que vai estar aí nos acompanhando também. Legal. E ele já era construtor, Lucas, há pelo menos mais de 25 anos, nas décadas de 90, nos anos 2000, né? Já fazia bastante Já há coisa. bastante tempo, já fazia casas em condomínios de alto e médio padrão. E aí em 2010, né, primeiro se juntou o filho dele, o Daniel, meu cunhado, então a gente é de uma empresa familiar, e a gente Legal. gosta muito de falar isso, porque a gente tem que se orgulhar. Se a família empreendedora dá certo, o negócio também dá certo. E a Legal. gente diz que a gente é uma empresa de família para as famílias, né? Essa é a história da Comate Construtora Incorporadora. E aí, em 2010, a gente decidiu se juntar, né? Nós três, cada um na sua área de atuação, e a gente decidiu também verticalizar as obras. Então, deixamos de fazer aos poucos as casas de condomínios e aí intensificamos na verticalização das obras, onde a gente já se encontra no nosso 9º empreendimento vertical, 9ª torre que a gente faz na cidade, que é o que o Jefferson vai também falar um pouco aqui, que é do residencial Reserva Carvalho, lá na Vila Carvalho, né, Jé? Isso, Show de isso bola. mesmo. Então, gente, eu tô lá na Comate há 8 anos, entrei bem assim numa forma diferente, né? O pessoal geralmente faz aquela contratação por experiência e no meu caso, graças a Deus, foi algo bem de Deus que eu falo pro Will e para todo mundo que já nos conheceu. Conheci a Comate através de uma ação social em 2015. Olha que legal. A gente tinha um desejo de levar água pro Piauí. Vai Nossa, vendo. mano. Vai vendo. Eu e minha esposa, a gente tinha um projeto chamado Gota de Esperança e a gente queria levar água pro sertão. Esse desejo nasceu no coração da minha esposa e graças a Deus a gente conseguiu fazer um projeto e arrecadar fundos para comprar um dessalinizador. Máquina que aí purifica a água, né, que sai Sim. salobra ali do solo.
E nesse meio tempo a gente conheceu o Daniel, né? Daniel, que é o sócio do Will, cunhado do Will. E ele entrou em contato comigo e falou: Gé, eu quero muito ajudar o seu projeto porque eu sou químico formado, especializado em tratamento de água. Olha que E eu legal. queria muito ajudá-los, porque eu tenho esse chamado já há algum tempo. E aí acontece as coisas, né? Glória a Deus. Eu tinha minha gráfica e ele foi até minha gráfica, conversamos, batemos papo, ficamos amigos. Ele falou: eu quero ir para o Piauí com você. Puxa, eu falei: e agora? Vamos nessa, né? Ele começou a participar do projeto, fizemos toda a arrecadação, concluímos, né, essa nossa caminhada. E na ida para o Piauí, fomos para Queimada Nova e instalamos um dessalinizador em Caldeirão da Palha, para 800 habitantes. Legal. Graças a Deus, hoje eles têm água potável lá. E voltamos de lá, mas eu voltei empregado. Isso que foi mais legal, porque na época eu estava muito mal com a gráfica, eu falava: não aguento mais, né? Essa vida de empresário, sabe, aqueles altos e baixos. E eu falei assim: poxa, queria tentar fazer alguma coisa diferente. E o Dani, na hora, falou: puxa, já tenho uma oportunidade. Não tinha espaço ainda. Eu não tinha uma oportunidade. Por quê? Porque o senhor William... Posso fazer um parênteses aí? Fala você. Ainda não tinha espaço, mas estava para acontecer. Eu tenho 2 passagens pela empresa que a gente é sócio, né? Assim como eu tenho 2 passagens pela outra empresa que eu trabalhava antes. Então, eu venho do mercado de indústrias, né? Mercado de multinacionais e também da área de instituição educacional, que eu era também professor de faculdade. Eu comecei a dar aula com 14 anos de idade, dando aula em cursos de inglês. E a empresa que eu trabalhava antes, eu já tinha me desligado em 2012, por pressão e tal, e também já para continuar a tocar os negócios da família, juntamente com a família. Mas em 2014 para 2015, essa empresa me chama novamente, dizendo, eles me chamavam de Romano lá, né? Romano, a gente não conseguiu repor a sua vaga. Você toparia ficar pelo menos por mais 2 anos aqui para concluir aquilo que você colocou aqui como semente para o marketing da empresa e tudo mais? E isso mexeu muito comigo e eu comecei a pedir também indicações, sinais da parte de Deus. E ficou muito claro, evidente para mim que era para eu ir. Agora, como falar isso para os sócios de que você, eu vou me abster da empresa por 2 anos porque eu vou voltar a ser funcionário, né? Não cabia na cabeça de ninguém isso. Mas hoje a gente entende, né, Jé, que já era uma preparação para que eu voltando lá para a multinacional ia ganhar mais experiência profissional, Deus ia me capacitar mais ainda, e era uma abertura de portas para o Jefferson entrar e ocupar aquela atividade que até então eu estava fazendo na área de marketing. E desde então, isso já tem quanto tempo, Jé? 8 anos. 8 anos já. Já tem 8 anos. Então, você vê então o trabalhar de Deus, né? Na vida de cada um. Às vezes se ele não aparece, você não consegue. Não, eu não ia o Will conseguir não sai. fazer isso. Se eu também não tivesse entendido os sinais de Deus, que era para eu deixar de estar com os sócios por aquele período e voltar, não ia ter esse encaixe, essa oportunidade. Para os 2 lados. Legal. Porque lá, nessa segunda temporada, Deus permitiu eu ver muitas coisas, né? Eu era responsável por 21 países na América Latina, ganhei muita experiência, né? Sem ensoberbecer. Deus vai trabalhando isso no nosso coração também, para depois poder colocar isso em prática no seu próprio negócio. Então, às vezes a gente não entende. Nós conversamos ontem sobre isso na palestra, né? Essa bagagem de 2 anos te ajudou também na volta. Com certeza. Legal, Tanto é que quando eu volto em 2017, né, Gé? Eu falei pra ele: não vá me mandar embora. Falei: você voltou, mas eu tô bem aqui, hein? Não vai me mandar embora. E aí volta com gás, né? Nossa, voltou pilhado. Nossa, pensa num cara que... O Will sempre foi muito organizado, né? Tanto que quando eu entrei na empresa, eu olhava as pastinhas dele, tudo com nominho, tudo bonitinho. Eu falei: nossa, vou assumir o lugar do cara, mano. Tô lascado. Mas não, daí ele voltou realmente com gás. Nossa, vamos pra cima. E graças a Deus o Will ele sempre teve a mente inovadora, né? O Dani, seu Jalba, mais conservador, pé no chão, o que é bom também, porque equilibra daí a empresa. Uhum. E o Will voltou, nossa, moendo, vamos para cima, vamos fazer coisa nova, vamos pensar em tendência e tudo mais. E aí ele voltou e falou: não, já tem espaço para todo mundo. A empresa cresceu, graças a Deus.
Chegou uma época que tava eu e o Dani lá no escritorinho, né? Eu falei, puxa. E de repente o pessoal da obra trabalhando a toda, mas fomos crescendo. Aí voltou, aí de repente colocamos mais funcionários. Graças a Deus a estrutura nossa hoje ela não é gigantesca, mas uma coisa eu sempre falo, ela é muito eficiente, né? Sim. Muito eficiente, porque cada um que está ali dentro é dedicado, muito dedicado, sabe? Faz com amor e faz bem feito o trabalho. A gente Legal. sempre procura estudar, procura fazer o melhor para que, primeiro, a gente sempre fala, o nome de Deus seja glorificado através do nosso trabalho. Amém. E para que as pessoas possam ver isso, né? Que uma estrutura sólida, né? Ela gera confiança e comprar algo que é moradia hoje, né? A gente sabe que é através da confiança. A gente vende algo Sim. que traga segurança para as pessoas. Que legal. E falando em pessoas, puxando esse gancho, a gente não costuma, né? A gente não fala que nós temos funcionários, que nós somos em tantos empregados. Nós somos em vidas, nós somos em 12 vidas para fazer o time todo acontecer, vidas diretas, e tem também as vidas das empresas terceirizadas, daqueles que também auxiliam, são contratados para fazer todos os empreendimentos acontecerem, né? Porque você tem a área de escritório, que dá todo o suporte base para a empresa, você tem a área de produção, que é todo mundo que está lá nos empreendimentos, em obra, e a área comercial, que está dentro do plantão de vendas, sendo gerida por marketing e vendas, né? Então são vidas que a gente acredita que Deus traz para o nosso caminho para que a gente faça uma troca. É bem aquela questão de dois homens que estão cada um com um pão na mão, se encontram num caminho estreito e aí para eles passarem, cada um tem que trocar o pão de mão. Ao saírem, cada um vai sair com o mesmo pão, só foi trocado. Agora, quando as pessoas se encontram e trocam as ideias, cada uma sai pelo menos com 2 ideias. Aquela que tinha e a ideia do outro. Então a gente acredita muito nisso, nessa troca de ideias, nessa troca de experiências com as pessoas que Deus tem trazido para o nosso caminho. Por isso que a gente abriu, lá em 2018, já vai para 5 anos, a Universidade Comate, que é uma área da empresa, um braço da empresa, especializado em treinamentos de competências comportamentais e capacitação técnica. Não adianta falar só da técnica de vendas, que a gente vai tratar aqui um pouco, né, sobre o funil de vendas e tudo mais, mas para você que nos acompanha também é importante saber que o comportamento ele tem um peso de 60% em cima do resultado que você está esperando ter na sua vida. Então, muitas vezes, a parte técnica, né, a competência técnica, a habilidade, ela vai representar de 15% a 40%, mas a maior parte é o que você faz da maneira que você faz, ou seja, o seu comportamento, a sua atitude. A gente falou ontem também, né, sobre isso. Essa é a apresentação nossa aí, desculpa do tempo, viu? Nós tem que falar igual esse cara, mano. Nós tem que falar igual esse cara. Eu fui palestrante já. Tô um pouco nervoso. Que legal. Também Muito já bom. passei. Eu não imaginava, eu conheço vocês há um certo tempo, sei que vocês estão juntos há muito tempo, mas não imaginava essas coincidências, né? A gente é crente, a gente sabe que é caminho de Deus, Não, a mas... gente Deucidência. sabe- a gente sabe Ou que foi- Jesuicidência. É, Não, pode e não ser. tem como Isso é negar, verdade. viu? Não tem como É. negar. A gente vê isso claro, nítido, e toda vez que a gente conversa, né? Assim, a história, não só empresarial, mas história de De vida. vida. A gente Legal. já compartilhou muita coisa, choramos junto, oramos junto. Glória a Deus. E eu tenho certeza que não foi à toa, né? A gente tá ali com um propósito, e o propósito maior, como eu já falei lá, né? É pregar o evangelho, é falar do amor de Jesus e também construir sonhos, né? Entregar a moradia. E Isso daí é muito gostoso. De consequência, ainda vendeu uma coisinha ali, ajudar uma Ganhar um família. dinheirinho. Consequência, fazer É uma- verdade mesmo. É. Aquilo que você põe no bolso no final do mês ou durante toda a semana é consequência de um ótimo trabalho que você está realizando. Eu acredito. Todas as vezes que eu corri atrás do dinheiro, o dinheiro correu de mim. Eu acredito A gente nisso. tem que ter propósito no que a gente faz. Eu acredito nisso. Vivo dessa forma também. Que Mas bênção. muito legal. E a parte do funil? Vamos entrar um pouco no funil? Vamos no Pode funil, né? Vamos lá. Pro cara que tá assistindo do zero aí, um cara que tá começando na corretagem, vale também pros mais velhos, que muitos dos mais velhos não... O cara, ele já aplica o funil, mas ele não sabe, né? O que é o funil. É isso aí. Antes de entrar no funil, vamos lá. O que é, né? Não, não é nem o que é o funil. É tipo assim, uma pergunta pessoal pra vocês. Tá.
Eu tô na corretagem, vai fazer 7 anos esse ano, certo? Beleza. Eu acho que eu demorei uns 4 anos pra entender o funil. Que é o funil. Entendeu? Quando que vocês entenderam ele e depois vocês começam a falar dele? Porque até eu falar pra você, Porque geralmente a gente usa, a gente faz, a gente Eu demorei. pega a o lead, entender. tenta agendar visita e tal, mas você nem sabe que você tá fazendo um funil, né? O funil, eu assim, identifiquei ele, acho que há uns 3 anos atrás, né? Eu já trabalhava, então estou 8 anos lá. E eu percebi que eu fiz um fluxograma, até mandei para o Will uma vez, era cheio de traço. Daqui vem para cá, daqui vem para cá. Assim, PowerPoint? E legal. daí nossa, era muito bagunçado. E eu fiz o caminho do cliente total. Mas por quê? Porque eu não tinha nenhuma experiência, eu não sabia como desenhar isso, e era o que tinha na minha cabeça, né? Aí, devagarinho, a gente foi conversando, a gente foi vendo como funcionava essa etapa. Fizemos uma etapa com muitos, assim, degraus, né? A gente falava que era até se perdia, né, nas fases. E agora a gente resumiu ele em 7 passos, né? E são Você 7... tem como mandar pro William esse funil de vocês? Que a gente põe lá no... Deixa eu ver, eu acho que eu Eu tenho tenho aqui. alguma das apresentações aqui. Tem. É um funil de 7 passos e é bem básico. Por quê? Porque a gente tem as etapas bem definidas hoje. Porque antes a gente queria detalhar e trabalhar o funil de uma forma muito minuciosa, né? E a gente sabe que para gestão hoje, quanto mais simples e rápido você tiver o número, melhor e mais rápido você tem o resultado. Então, a gente reduziu isso e hoje a gente faz os acompanhamentos com os corretores muito de forma prática, né? Consigo bater o olho e falar, eu sei onde está a sua dificuldade. Entendendo que o corretor faz as atualizações certas no CRM, né? Que é outro assunto que dá uma pauta gigantesca. Mas se o corretor ele consegue dividir essas 7 etapas, aí eu consigo ver exatamente onde está o gargalo, né? Quais são as etapas de cabeça, eu vou falar, depois eu mando ali para ele. Etapa 0, lead novinho, chegou em folha, caiu ali na boca do funil. Esse lead ele tem que ser atendido imediatamente. Legal. Imediatamente, né? O lead que demora para ser atendido, passou por uma pessoa, depois caiu para ele. Para você ser atendido depois de 20, 30 minutos, o cara já nem está no telefone. Já foi. Então, 0 é imediato. Aí tem o lead 1, que é o lead o quê? Sem resposta. Então, às vezes, a pessoa se ligou, o cara não atendeu. Mandou mensagem, o cara não respondeu. Lead sem resposta, tá? No comecinho. Etapa 2, aí sim, ele tá ali já no atendimento. Começou a conversar, desenrolou uma coisa, e bate papo e tudo mais, mas ainda você não sabe se a pessoa é qualificada. E o qualificado não é só o cara que tem dinheiro. O qualificado é o cara que tem a capacidade de compra, sabe a data de entrega. Às vezes ele quer um pronto. Consegue mandar? Mandou para mim? Às vezes ele quer um imóvel pronto, imóvel na planta que pode ser entregue daqui 24 meses, 36 meses, ele quer parcelar. Então, isso daí já dá para trabalhar de uma forma diferente. Então, quando você qualifica o lead, você tem que saber todas essas etapas. Se ele tem a renda, se tem a capacidade, se sabe a data de entrega e se o imóvel atende às características da pessoa. 2, 3 dormitórios, se ele tem ali a localização ideal, né? Se tem o item de lazer que ele espera. Enfim, essa é a etapa número 2. Para a etapa número 3, aí já é o lead qualificado, né? E o lead qualificado, o que é? É o lead que tem ali as características e só está esperando um agendamento, né? Que é outra fase do funil. Então, do 3 para o 4, daí é a pessoa que já visitou. 4 visitou, opa, o cara já está mais quente. Daí do 5, o 5 é para compra. Então, do 4 para o 5 é o que comprou. Posso resumir? 5 é, no caso, um cara que avança com uma proposta, envia a documentação. Eu já tiro eu reduzi, eu tinha muitas as questões da etapa, né? Que eu vou analisar o cara que visitou, eu olho assim, ele já visitou e se não tem a venda, alguma coisa aconteceu. Então esse cara, ele tem que, depois da visita, fazer a compra. O Lucas recebeu? Tá? Já tô falando.
Então, eu tenho o item 5 já ali no meu funil, já é o cara que comprou. Deixa eu só tomar uma... Proposta gerada, né? Aí o 6, ou eu coloco para um outro empreendimento ou um outro produto, e o 7 é o item descartado, tá? Isso, ó. Olha lá, ó. Eles colocaram. Posso já dar Pode sim. resumida assim? O Lucas comentou aqui sobre a compreensão do funil de vendas, né? Sim. Essa é uma tela simples Legal. de diversos slides que a gente trabalha nas aulas, né? Nos treinamentos da Universidade Comate, né? A gente está intensificando cada vez mais para os corretores de imóveis. Mas assim, antes até do funil, tudo que a gente fizer na vida, se a gente não tiver a visão geral, que o americano chama de overview, você não vai compreender o que você está fazendo, de onde você está partindo e onde você precisa chegar. Então, quando você enxerga tudo de uma visão geral e fatia isso em processos, fica melhor para você compreender o caminho que você tem que traçar. Legal. O funil de vendas, muitas vezes o pessoal fica só com aquela imagem do funil, só com a Sim. imagem do funil. Você lembra uma vez, já que a gente transformou a imagem do funil comum, vertical, Legal. num funil horizontal? Sim. Porque uma etapa, ela começa afunilada, depois ela aumenta, porque você se desenvolve naquela etapa, e Sim. depois você diminui. Aí, com o advento da inteligência artificial para a geração de imagens, você lembra também? Eu pedi para a sim. inteligência artificial fazer uma imagem de um funil dentro de uma casa, como se fosse um sobrado. Entendendo Certo. que você tem que percorrer esses ambientes com o seu lead que está chegando. Então, menos é mais. Então, Certo. quando você tem lá o funil, o lead chega na boca do funil. Você tem que atender. Isso aí não tem o que fazer. Você tem que atender, mas você tem que atender pensando qual é a próxima etapa? Qual é o próximo quilômetro que eu preciso percorrer para eu chegar naquela plaquinha da estrada de quilometragem? Então, existem várias analogias que a gente pode usar para ficar claro na mente do corretor que está iniciando agora, que está assistindo a gente, ou aquele corretor que já está no mercado há algum tempo, mas que ainda não se ligou com relação a isso. Porque não é só saber. Sim. É ter o conhecimento, saber como fazer e fazer. Que aí entra o famoso chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Então chegou o lead, eu atendo, maravilha. Mas eu tenho que atender pensando, minha próxima etapa é qual? Preciso qualificar. Porque todo mundo quer comprar um apartamento, todo Sim. mundo quer comprar uma moradia. Todo mundo tem interesse. Mas será que todo mundo tem acesso? Sim. Alguns têm acesso para um determinado tipo de imóvel, outros para outros tipos. Então tem que qualificar. Na qualificação é que eu vou mensurar se ele tem a renda ou não. Sim. E pensando no próximo passo. Que adianta, o próximo passo é o quê? Agendar a visita, né? Adianta eu agendar a visita por um lead que não tem potencial para comprar o nosso produto? Não. Não, eu estou fazendo ele perder o tempo dele e o nosso tempo também. E todo mundo tem que o tempo é dinheiro. Sim. Não tem como escapar E disso. expectativa também, né? Cria expectativa. Eu mandei o nosso para você, se puder depois colocar também o nosso Claro. na tela, que daí dá para explicar como a gestão fica fácil. Aqui Em cada etapa, né? Jean? o modelo do funil Ele ele também é esse. ele é Vou te simplório. mandar aí. E aí, você agendou visita. Nem toda visita agendada é uma visita que vai acontecer. Certo. Então você precisa também, como o Jé falou, fazer gestão. O próprio corretor fazer gestão sobre ele mesmo, o gestor do corretor fazer a gestão para cada etapa de funil, porque algumas ações são precisas para que a gente passe para outra etapa. Não quer dizer que você agendou uma visita que ela vai acontecer. Então, como você faz para confirmar essa visita? Para garantir que ela vai ser realizada. Ah, e a visita está acontecendo, que é a penúltima etapa ali. O que eu, como corretor, tenho que fazer durante a realização da visita para garantir que o cliente vá para a próxima etapa, que é a proposta. Então, se a gente entender tudo como um processo, eu vou trabalhando em cada etapa que eu estou vivenciando agora, mas pensando que eu preciso levar o cliente, o lead, para a próxima etapa, para satisfazer a necessidade, o desejo que ele tem de ser muito bem atendido e, ao final de tudo, adquirir um produto que faça sentido para ele. Certo. Aqui, eu fiz aqui um resuminho do nosso funil, né? Certo. Antes, como eu falei, a gente tinha muitas etapas. Agora eu bato o olho e eu consigo, de forma bem simples, analisar qual que está sendo a dificuldade do corretor. Porque a gestão, ela tem que ser feita em cima dos números, né? Então, aqui é um exemplo bem simples, tá?
13 leads, eu tenho 2 leads novos, 4 sem resposta, 3 de atendimento e 4 descartados. A pessoa ela não está conseguindo, na maior parte, qualificar o lead numa situação dessa. Então, todo treinamento que a gente tem que dar para corretor, né, a gente tem que observar qual é a dificuldade dele para ele melhorar. Num caso desse, fica fácil entender que o atendimento não está sendo ou adequado ou ele está realmente tendo leads ruins. É nessa hora que a gente começa a avaliar ou a relação do marketing, para ver a qualidade dos leads, ou o atendimento. E hoje, com muitas ferramentas, até com o ChatGPT, eu falei até com o pessoal lá da WD, a gente consegue extrair conversa e fazer uma análise de atendimento pela inteligência artificial, para ver se a pessoa está fazendo um bom atendimento, se está tendo um tempo de resposta, se está deixando de falar alguma coisa. Por quê? Porque daí você consegue muito rápido identificar onde essa pessoa está precisando melhorar, né? Então, quando isso está bem claro na cabeça do corretor, ele mesmo faz essa autoavaliação. Ele identifica qual é a dificuldade dele do dia a dia, porque o corretor não tem rotina. Falei assim, a dificuldade do trabalho do corretor de imóveis é que ele não tem rotina. E acredite se quiser, muitos gestores também. A gente conversa com vários gestores, o gestor fala assim, como que você avalia, como você faz o seu dia a dia, né? Quando que você senta e faz 1 a 1 com o seu corretor? Como que você trabalha o 1 a 1? O que você faz de pergunta? O que você analisa, né? A gente tem que analisar a competência, a gente tem que analisar a motivação e a gente tem que analisar o funil de vendas. Só isso. E muitas vezes eles fazem isso, a maioria faz, quando percebe que está tudo indo para o vinagre. Deixa para fazer muito começa longe. a fazer... Começa a verificar que não está tendo resultado, e aí agora eu preciso acompanhar a equipe. Agora eu preciso melhorar a minha maneira de atuar, eu preciso criar minha rotina. E não, é um hábito. Quando você começa a desenvolver um hábito, e ele leva o quê? Pelo menos 90 dias. Então eu vejo que existem corretores, existem gestores que, ao se depararem com a primeira pedrinha no sapato em 1 semana, 2 semanas de dificuldade, já param. 90 dias é o tempo que dura você manter algo novo que você acabou de começar, para que isso depois fique fazendo parte de um seu hábito. Então as pessoas não se dão a chance de tentar mais vezes e desistem no primeiro sinal de dificuldade. Entendi. E essa questão do funil, a gente tem visto que a maior parte da dificuldade dos corretores de imóveis, no modo geral, tá, gente? Está sendo a qualificação do lead. As pessoas não conseguem extrair informações de forma eficiente, né? E isso é tentativa e erro, gente. Quantas vezes eu já vi corretores mandarem apresentar, tá conversando, mandou apresentação, mandou informação, chegou na hora de fazer uma simulação ou entender se a pessoa tem capacidade de compra, a pessoa não responde mais. Porque ela não soube extrair informação de forma gradativa, sabe? Para simular eu preciso dessas informações. Manda lá. Renda, data de nascimento, lá. Daí mandou uma lista, se acabou com o atendimento, né? A gente já falou, poxa, isso não está dando certo, vamos mudar a abordagem? Fala assim, para eu entender e encaixar o melhor produto, qual que é a sua renda atual? Uma perguntinha de cada vez. Sabe, uma coisinha de cada vez. Processo, né? Porque quando você conversa com alguém, daí você vai lá e está respondendo, e aí, tudo bem? Tudo bem. Agora você fala, e aí, tudo bem? Como que tá a sua vida? Fala do seu cachorro, fala do seu gato, como que tá a sua mãe? Muita informação, fala, putz, o cara mandou muita pergunta, eu vou responder depois com mais calma, porque eu tenho que ler tudo. Então, isso daí a gente foi vendo no processo que quanto mais, assim, lento for a conversa, gradativo, melhor você tem aí o resultado de respostas. Mas isso a gente só analisa quando a gente percebe onde está a dificuldade, né? Se de repente onde tem mais gente parada, se a dificuldade está na visita, como que está sendo a abordagem, né? Oi, tudo bem? Quando que você pode visitar o nosso stand? É aquela pergunta que alguns corretores ainda fazem, né? Então, podemos marcar nossa visita para o final de semana ou para o dia de semana? É a técnica da transferência, né? Sim. Então, você prefere de manhã ou de tarde? Há duas opções ali, o cara é obrigado a escolher alguma das duas, né? A gente Sempre terminar uma conversação com a pergunta.
Isso é importante. Às vezes a gente se depara com conversações, principalmente de WhatsApp, que começa Isso. tudo no WhatsApp, a maioria, de conversas que dá a entender que o corretor está pedindo para o cliente ignorar ele. É. Porque ele não conversa da maneira verdade. que dá uma estratégia de você dar continuidade. E é só a gente fazer o simples exercício da gente se colocar no lugar de alguém que quer comprar. Como que você gostaria de ser atendido? Aqui fica a pergunta para também quem Sim. está acompanhando. Se você estivesse sendo atendido por você mesmo, você compraria de você da maneira como você está atendendo? Eu tenho pra mim que não tem lead ruim, não. Quando eu vejo alguém falando de lead ruim, lead frio. Pra mim, quem deixa o telefone, que é algo muito pessoal, que você odeia receber ligação ou mensagem de quem é indesejado. Cara, você quer comprar. Às vezes você não tá no tempo de compra. Às vezes você nem sabe que você não tá no tempo de compra. Porque você tá começando a sua carreira de compra ainda. Sim. Vai estar fora do perfil e tal. Mas o cara quer comprar, cara. E é horrível esse tipo de atendimento mesmo. Eu vou lá, pergunto o valor, o cara responde mais ou menos. Às vezes não Manda um monte responde. de foto. Ele desvia a Nossa. resposta, né? Acontece bastante isso, é né? o pior. Sim. Desviar a resposta, ó, eu quero saber o valor disso aqui. Então, isso aqui, cara, é feito de tal forma, não sei o que, Nossa. importado e manda foto. Eu queria cara saber o perguntou valor só disso ali. aqui. Você pode É até duro, cara. fazer isso, mas desde Primeiro. que você já tenha respondido a pergunta É, você dele. responde a a pergunta e depois traz o valor agregado, né? Mas eu tenho pra mim que na maioria das vezes não precisa. Na maioria das vezes você gasta mais informação que o necessário. Principalmente se for muita informação. Porque daí não fica muito prático, entendeu? Às vezes a pessoa quer agregar muita coisa. Às vezes você responde a pergunta, chama a pessoa pra tomar um café, a pessoa vem, pô, É. né? É. Aí fica mais fácil de você conseguir fazer isso, né? Porque tem vários tipos de segmento que a venda online é muito forte, mas o imóvel ainda é uma presencial. venda física, né? A pessoa Com ainda certeza. vai visitar para comprar. Eu já vendi, acredito que você também, vocês podem, acredito que já vendeu também, bem online, assim, do cara nem vir. Já aconteceu, mas é muito raro. Sim, ou a distância, porque distância. nós já vendemos, né, Gé? Para pessoas pro que estão exterior. fora do país. Sim. Nós já vendemos para Sim. clientes na Inglaterra e no Japão. Mas mesmo assim, a gente precisou tangibilizar o atendimento fazendo vídeo chamada. É. Teve um que foi na época até Skype, né? É Skype. Nossa. Foi Skype do Japão. E deu super certo, mas é tudo sobre gente, né? Como é que você quer convencer alguém a comprar, fazer a compra da vida, que é algo complexo, com diversas informações, mas se você não está disposto a conhecer mais sobre pessoas? É um outro ser humano que está ali. Não é algo automático. Ah, é tanto. É isso. Tá aqui a imagem. Ó, o vídeo. Vem aqui visitar. Não, você tem que acompanhar um processo, é uma conversa. É como o Gé explicou bem aí. Se você não souber cadenciar a conversação, você nunca vai ter resultado em vendas, principalmente de imóveis. Que ninguém acorda, né, Will? Alguém acorda, Lucas, assim? Não. Ah, eu quero saber, hoje eu vou comprar 2 apartamentos. Vou um lá na mandar a Tomate e o outro mensagem para lá WD. pro... Não tem. Né? E outra coisa que eu entendo também e vejo é corretor afoito, né? O corretor, quando ele precisa do resultado rápido, ele dispara uma metralhadora de informação Nossa. e não conversa, né? Ele não conversa, ele não converte. ele não consegue entender a necessidade do cliente. E assim, no presencial eu vejo que as pessoas têm um pouco mais de sensibilidade, Sim. porque a pessoa está na frente. Mas no digital eu acho que eles esquecem que é a outra pessoa que está conversando. Então não pergunta qual que é a maior necessidade do cliente, o que aquele empreendimento vai resolver para ele, né? Além do preço que é importante para o cliente. É uma pergunta que acho que todos os corretores deveriam fazer. O que é importante para você além do preço, né? Essa daí é a matadora, porque ali você já tira todas as informações do cliente. E são perguntas abertas que os corretores eles não têm, às vezes, a sensibilidade de fazer no digital e alguns no presencial. Eu vejo pessoas que chegam no plantão e o corretor, a primeira coisa que faz é, olha, esse daqui é a nossa maquete, tem 16 andares. Não pergunta 4... da pessoa, nossa, eu fico Então, puto com isso. aí isso daí mata. A Madu, qual que é o nome dela que veio semana passada? A Manu. Manu, Isso. ela fala de entender para Pra atender. atender, Achei para muito atender. legal. Mas ele aí não, ele tava atendendo para atender só. Atender isso. Não, entende primeiro, Só né? falando sobre a importância de conversar, né?
Quase saiu a frase. Quem não conversa, não converte. Quem Você não falou de conversa- conversar, converter. Ele falou convertendo, eu não converte. Quem não converte. conversa, não converte. Você tem que Uma entender coisa que eu mesmo sempre pra atender. falo pros meus corretores, cara, primeiro contato com o cliente, esquece o imóvel, tio. Fala, ô, como é que foi sua viagem até Conhece, aqui? Você veio bem? Você veio por onde? Pegou alguma coisa? Aí o cara já começa, o cara me fechou ali e tal, já começa a soltar um monte de coisa. Só pra você perguntar se ele chegou bem até o local, cara. Exatamente. E nessa conversa também, uma dica, eu atendo muito pouco hoje, né? Que eu fico muito focado na parte de gestão, mas eu atendi um cliente sábado e nessa conversa de como foi, o cliente expressou algo negativo. Um exemplo, cara, foi uma bosta, assim, eu bati o carro no caminho, não foi isso, mas tô dando um exemplo. Certo. Aí o cara ficou pedindo mais detalhe do negativo que o cara tava falando, sabe? E eu chutando o pé do cara embaixo da mesa. E o irmão, vamos trocar esse assunto, Próximo, vamos falar de coisa boa e tal. Então tomar cuidado com isso, que às vezes o cliente senta e fala, não, tô meio receoso, já tomei um golpe, isso aqui. Aí você fica em cima do cara, mas como foi? Nossa, que pena e tal. Não, fala de coisa Você boa, tem que cara. sair do assunto negativo. Sim. Que tem cliente que ele procurar é outra negativista pauta. mesmo, a Sim. pessoa, a personalidade dele é assim, ele vai falar de coisa negativa, mas tenta ir pro lado positivo. Verdade. Senão Uma fica coisa que você me fez conversa lembrar, triste. Will, é sobre os motivos pelos quais as pessoas compram. A gente, sem querer, cai no engano de achar que as pessoas vão comprar pelos nossos motivos. Não. Né? Eu sempre conto isso nas palestras. Né? Uma certa vez eu estava atendendo uma cliente, mais senhora, a gente foi visitar o quarto andar de um prédio nosso lá atrás, isso foi em 2010, 2011. E eu sou mais calorento, eu gosto de ambiente mais ventilado, né? E aí eu comecei a abrir as janelas, abrir a porta, tudo, e mostrei para aquela senhora. Falei assim, olha como esse apartamento é ventilado, olha como venta bem aqui. Ela pegou uma jaquetinha dela e falou, Deus me livre, já está visto já, não gostei, detesto o vento. Eu falei, puxa, foi um aprendizado que me custou, não perdi a venda, mas deixei de fazer a venda, né? Sim. Não perdi porque você só perde aquilo que você tem, né? Sim. Deixamos de fazer a venda. Mas depois o Jeffrey Gitomer, que é uma base que a gente usa também para fazer os treinamentos da Universidade de Comate, que ele fala sobre a Bíblia de vendas. Sim. E ele daí vem e fala sobre isso. E aí você faz o link e fala, puxa, é verdade. Ninguém compra pelo seu próprio motivo. Então você tem que descobrir. Isso que você falou, Lucas, de cumprimentar o cliente e perguntar, pô, de onde você veio e tal? Você trabalha aqui perto e tal? Isso, aí Você vai. dá uma destravada. E não é assim, destravar para o cliente baixar a guarda e a gente Não. vender de qualquer forma. Não, é vender da forma correta, da forma certinha, perfeita. Por quê? Ninguém quer assinar o papel para depois rasgar o papel. É fazer boas vendas, bons contratos, mas tem que entender de gente, Mas destravar. Né? entrando nisso que você falou, só que a minha história foi uma cagada mesmo. Vou contar a cagada aqui que eu fiz. Uma caca. É a caca. Cara, eu tava atendendo a cliente em apartamento. Aí mostrei um tal, não sei o que, mostrei outro tal. E sabe quando você põe aquele só pra encher linguiça? Cara, eu vou passar na frente desse pra esse, tem esse. Mas eu vou pegar a chave só pra Mostrar. ver qual é que é. Ah, Aí, beleza. Falei, cara, esse apartamento é horrível, cara. É tudo amarelo, os azulejos, sabe? E os dois banheiros também, tudo amarelinho, assim. Ridículo pra mim. Pra mim, certo? Ó, por isso que eu falo que foi uma cagada. Aí, beleza. Coloquei, assim, por desencargo de consciência, porque tava no roteiro. Cheguei lá, tal, abri, a gente subiu o elevador, abri a porta, deixei a cliente entrar. Ela olhou, assim, pro azulejo e falou... Como você descobriu que amarelo é minha cor favorita? Nossa. Na caca mesmo. Hein? Foi na caca. Fala assim, eu pesquisei, eu entrei no seu Instagram, eu vi Entrei que no era seu tudo Facebook. amarelo. Lá. Ela, Lucas, que linda essa cozinha. Aí você vai olhar a menina, ela tá usando uma roupa parecida com a minha, assim, né? Tudo meio beijinho. Aí meio palha. ela entrou no primeiro banheiro, o banheiro também. Aí ela entrou no segundo banheiro, nossa, que lindo, É é esse aqui. Mas Eu falei, imagina se você tivesse entrado e já falado, olha, eu Negativo, pus isso daqui né? só por desencargo de consciência, mas precisa de reforma, esse azulejo é feio e não sei o quê. Nossa, Esse eu é tô o mais seu invertida, motivo, mas não é o de quem tá comprando, tem que saber E de acontece gente. bastante. Eu vejo acontecendo muito isso quando o corretor ele meio que quer induzir para fazer uma venda porque remunera mais. Geralmente é o lado do capital que fala mais alto. Aí, até esses dias aconteceu isso. Um corretor, um big de um corretor, ele vende muito bem lá na minha equipe.
a cliente tinha gostado de 2 imóveis, só que um pagava mais do que o outro. Aí ele induziu a cliente falando que aquele outro imóvel não era tão legal, a localização, e sol da tarde, não sei o quê, 2 casas de condomínio. Aí a cliente foi na versão dele e falou, não, beleza, vamos naquele lá. A hora que a gente foi fazer a proposta, o consultor falou, vendi hoje cedo. Aí eu falei, e agora, como é que você vai voltar? O cara volta lá. Agora, se você não tivesse falado negativo, só tivesse afirmado o positivo do outro, você conseguiria vender aquele lá do mesmo jeito. Você não precisava ter falado negativo, entendeu? Pode queimar. E acontece. Ninguém, e aí ficou sem venda. Ficou sem venda. Acontece bastante isso daí no mercado. A gente tem uma regra dentro da construtora, que até é para concorrência. A gente fala, ó, não fale nada mal de concorrente aqui dentro. Não fale. Você pode comparar o que tem e o que não tem. Ó, aqui a gente tem isso, daqui. Não precisa. Mas falar detalhadamente de um concorrente é proibido. Não dá. Porque assim, hoje a gente tem a imobiliária também, que a gente está podendo atuar em todos os mercados. Então, o que a gente faz? Aí a gente pega o cliente dali, não encaixa ali, depois para encaixar naquele outro que a gente você falou mal, né? Mal. E outra, um princípio básico também da nossa fé, independentemente de religião. Não estamos falando aqui de placa de igreja, né? Mas a gente crê que Deus é um só e é a fé cristã, né? Então, para que falar mal? Né? É como você disse, ao invés de você falar mal, você dá o destaque, enaltece. Você enfatiza o que tem de bom. E sobre concorrência, a gente tem a seguinte situação da nossa mentalidade aberta. Nós não concorremos, porque a gente enxerga o mercado como se fosse essa mesa aqui, ou um tabuleiro de xadrez, um tabuleiro de dama. Existem casas para todo mundo atuar. Às vezes hoje você é um peão, amanhã você vai ser um bispo, amanhã uma torre, rei, rainha, os que mais se destacam, mas existe espaço para todo mundo atuar no mercado. Tem formas de atuação totalmente diferentes. Por mais que você faça benchmarking, de adotar as melhores práticas dos que estão mais à frente, do que estão indo bem, mesmo fazendo isso, você vai continuar com o seu próprio DNA. E tem espaço para todo mundo e está tudo bem. Aquele cliente que muitas vezes é estimulado pelas campanhas de marketing, que o Jefferson faz toda a gestão sobre essas campanhas, que chegam até nós, são bem atendidos, mas por alguma certa razão não encaixa para comprar o nosso imóvel, a gente pode conduzir para comprar imóvel de uma outra construtora do mercado e está tudo bem. Por termos a questão da imobiliária, que você comentou, também tem imobiliária, ela está ali mais latente. Por quê? Ela não nasceu com o intuito de competir como uma imobiliária no mercado, mas com a intenção do corretor ter mais oportunidades se aquele lead não se encaixa para o nosso produto. No caso, certo. Hoje, o Reserva Carvalho, aqui na Vila Carvalho, pertinho, né? Mas se o cliente buscar outro, o nosso próprio corretor tem essa prerrogativa de conseguir dar continuidade ao atendimento e satisfazer aquele cliente num outro produto. E está tudo bem. Né? Essa é a forma que também a gente enxerga concorrência. O mesmo com imóvel. Pensou se você queima o imóvel de outra empresa? Não pode. Não vale a pena. O trabalho do corretor, ele é enaltecer. Isso tem que ficar bem claro. É entender e enaltecer para sim fazer a venda, né? E quando você entende realmente a necessidade do cliente, é muito mais fácil de você indicar, né? Tem gente que chega até nós lá e fala, puxa, eu quero apartamentos de 80 metros. Esquece. Não tem algo que mude isso na cabeça da pessoa, a não ser que ela não tenha a capacidade de compra, e aí sim você conduz ela de uma forma inteligente. Mas tem uns porquê também, né? Tem vezes que a pessoa, 80 metros, falou por falar. Eu acho que eu preciso. Mas, aí você fala, por quê? Não, tem uma mesa de 6 lugares. Calma lá, mas 6 lugares cabe aqui. Isso, aí você começa a trazer o cara pro negócio, entendeu? Exatamente. Algo que eu sinto de compartilhar, que eu vejo bastante nos corretores de imóveis e é dentro do funil, é você identificar qual a próxima etapa que você, naquele momento que você se encontra. Um exemplo, dentro desse exemplo de sábado que eu atendi com o corretor, fazia bastante tempo que eu não atendia, cara. Bastante tempo mesmo. Eu acho que esse ano eu não tinha atendido ninguém, que eu me lembro. Louco. A do zero, assim, de pegar do primeiro atendimento. Mas você sente que dá uma enferrujada? Como que é isso? Cara, na verdade, você fica com receio, né? Você Sim, fica com receio. Fica um pouco pé atrás? Meu receio, na verdade, é de estar desatualizado
sabe, de acabar, tá desatualizado. Mas eu achei que eu tava meio afiado ainda. Enfim, o que eu vi lá no corretor, assim, não julgando, longe disso, mas pode ser construtivo. O cliente veio e sentou. Ele começou muito bem no sentido de perguntar como foi. Só que daí o cliente deu uma devolutiva de algo negativo, uma experiência negativa. E ele deu uma frisada naquilo, que a gente já falou e aprendemos. Aí eu já tomei um pouco à frente, comecei a falar de coisa boa, tal. Perguntei onde ele trabalhava, ele falou. Daí é muito legal você elevar a profissão da pessoa, acho que todo mundo gosta, né? A hora que ele falou que ele trabalhava numa multinacional conhecida, eu já falei dos PLR da vida, dando risada, porque todo mundo dá risada, né? O cara gosta, ele trabalha lá também por isso, né? Aí conversamos bastante sobre isso, tal. Depois que entendemos para começar a atender ele, né? Que atendemos e mostramos o produto, tá um cara bem reservado. O cliente era um cliente bem reservado, que para mim, eu acho... Eu encontro pouco porque eu acho que geralmente a pessoa ela se adapta a quem você é. E como eu sou um cara que converso bastante e tal, geralmente meus clientes conversam bastante. Você acaba atraindo também. É, mas eu vi que ele era bem reservado e acredito que também pelo ponto negativo que ele expressou na hora que ele chegou. Então ele era um cara bem retraído. Aí a gente meio que terminando o atendimento e o corretor já indo com aquelas palavras de encerramento para liberar o cliente, né? Eu falei, poxa, mano, pensei dentro de mim. Falei, mas não faz muito sentido. O cara tá aqui, qual que é a próxima etapa desse funil, né? Falei, pô, como a gente é imobiliária, a gente não tem um produto específico lá dentro pra gente, né, mostrar uma maquete e tal. Mas a gente já tinha identificado a região que ele queria morar, o valor e o que a renda dele comportava. Falei, poxa, é visita, cara. Só que como o cara já tava lá, eu falei, não, vou fazer mais do que a visita. Eu já vou provar o crédito dele, né? É o que eu particularmente gosto de fazer. Porque depois que o cara viu a visita, se você conseguir trazer ele de volta, maravilha pra você ajudar ele a montar a pasta de documentos. Porque principalmente esse rapaz que era de mais idade... Às vezes a pessoa tem dificuldade quando ela olha uma listagem de documento. E a pessoa já estava ali comigo. Se eu pedir agora para você CNH, você tem? Tem. Comprovante de endereço, você anda com ele? Não anda, mas tem no e-mail. Então tem também. Sim. Carteira de trabalho, baixa digital. Extrato do FGTS, baixa digital. Imposto de renda, tal. Resumindo, mas era uma pessoa de bastante idade, uma pessoa mais retraída, não deixava auxiliar no sentido de pegar no telefone. Ficamos mais de 1 hora para conseguir montar a pasta. Mas foi história demais, café demais, tava frio ainda, um chá e bolacha toda hora. Mas certeza que você ganhou confiança ali. Não, ganhamos muita confiança, principalmente pela experiência negativa. Eu não ia expressar, mas ele expressou. Ele caiu num golpe numa imobiliária em Sorocaba. Puxa. E tinha perdido já um valor muito alto. Pra renda dele, assim, era muito dinheiro. Então era um cara bem retraído, mas sentiu confiança lá com a gente. Resumindo, cara, montamos a pasta inteira, mandei pra correspondente, a correspondente aprovou na hora. Daí é melhor ainda, né? Porque daí você já sai com o crédito aprovado, entendeu? Aí saímos, mostramos o imóvel e finalizamos com a venda, entendeu? Então, o que eu quero compartilhar com o corretor, muitas das vezes, seu cliente vem, ontem lá eu tava na Comate, eu vi o corretor atendendo por cima, não sei como finalizou, mas muitas das vezes o cliente vem e daqui a pouco você vê o cliente indo embora. Cara, me rasga o coração. Mas como assim esse cara foi embora? Calma aí. Se levou menos de 1 hora o atendimento, pra mim já tá errado. Alguma coisa estranha. Entendeu? Já tá errado ali. Eu faço isso com meus corretores. Ele que tá aqui, ele é testemunha, sabe? Então, assim, pegou uma documentação? Não peguei. Não pegou nem o CPF do cara, não. Mas como assim, cara? Você não passou segurança pro cara a ponto de conseguir identificar se ele é um cara que tem perfil de compra, nome limpo e tal. Pelo amor de Deus, corretor, você que tá vendo aí, você que trabalha num padrão mais alto, não é desse jeito, tá? Mas no padrão que a gente tá acostumado, que é o padrão baixo, médio, é muito comum. O cliente, ele compra o crédito, ele compra o que a renda dele libera, né? Já no alto padrão, muitas vezes você não precisa fazer essa pergunta. O cara já vai lá, o cara tem ciência do que ele vai comprar. Mas posso falar uma coisa? Pode. Até no alto padrão, cara. Até no alto padrão. Você não tomar cuidado, às vezes você roda, né? Você não sabe fechar. Você tem fechar. que conversar com o cara. E umas coisas que eu via também, nisso que você tá falando, o cara nunca tem tempo, né? O alto padrão nunca tem tempo. Eu fui atender com um corretor que eu tinha. Não, tenho 15 minutos, eu vou ver um imóvel só, certo? Beleza. A gente começou a fazer o atendimento da forma que a gente, né, sempre fez. O cara entrou no IBIT meio-dia, saiu 3h30. E o cara não tinha tempo. Entendeu? Tá não tinha tempo pra perder, mas lá ele tava ganhando tempo. Entendeu? Essa é a análise. Não tem tempo pra perder, ninguém tem. Eu não tenho, você também não. Agora, se o que está sendo exibido faz sentido, você vai ter um ganho com aquilo, você vai investir. Mas aí você prolonga o tempo, claro. O cara só vê ele no celular desmarcando. Não, vou desmarcar aqui e tal, não sei o que, pá. Saiu 3h30 com o imóvel escolhido, tudo certinho. Geralmente esse pessoal já tem o crédito com a gerente, já passou o contato da gerente. Já acabou.
Finalizou. Sabe o que você me fez lembrar, Lucas? Desculpa. Pode falar. Pode falar. meu. Tem um treinamento nosso que, vez ou outra, ele aparece, que eu falo sobre os downloads, as caixas. Porque, assim, é importante que o corretor se especialize num determinado perfil de atendimento, claro, né? Mas também não é impossível você também ser preparado a certo ponto de você conseguir ser um camaleão em vendas. Só que para ser um camaleão em vendas, vai exigir muito HD na tua memória. O seu SSD tem que ser estrondoso, parrudo. Por quê? Você vai ter que ter várias pastas de download de vários níveis e você adapta a utilização desse nível de conhecimento para o perfil de cliente que você tem. Por exemplo, Lucas, você estava falando desse cliente aí, de uma casa de médio para alto padrão, na região lá dos IBTs, né? E, obviamente, vai exigir de você uma vestimenta diferente, vai exigir de você estar com a aparência mais agradável do que o normal, porque são pessoas mais exigentes, né? Muitas vezes, dependendo, eu sei que não é legal, porque, infelizmente, as pessoas compram o que vem, mas muitas vezes, você chegando num determinado veículo, a pessoa já não te dá a credibilidade. Com Então, certeza. isso exige muito. O trabalho vai ser da dobrado. gente. Você pode conseguir, Exato. mas o trabalho é dobrado. O trabalho vai ser dobrado. Então, Você gasta vender muita casas saliva. de $500 mil, vender casas de $1 milhão, $500 mil já está quase difícil de encontrar. Mas casas acima de $1 milhão, 2, 3 e por aí vai, exige muito mais da sua performance como uma pessoa bem destravada do que só ter a técnica comercial. Sim. Então tem que juntar, né, essas pastas e download. Né? Acho com que é certeza. importante. E só voltando daí na questão do funil para essa situação, né? É muito fácil analisar a respeito do lead, quando a gente olha o funil, que já visitou e não pulou para o comprou. Aí você mata na hora. Opa, o cara tem falta do quê? Fechamento. Sim. Você falou, né, que o cara não consegue Não fechar. pede, né? Eu já vi muito corretor também nosso, que no nosso caso, o final é a proposta assinada, né? Na mesa. Então, eu já vi muita gente indo para a mesa sem a ficha. Não, mas não é só pra vocês, não. Eu falo- Pra ele também. eu falo- né? O cara já tá indo pra guerra perdendo. Eu falo Mesmo assim, eu falo, não mas Ele vai que sofrer a venda, ele não vai fazer a venda, ele vai é. sofrer. É um cliente que quer comprar de qualquer jeito, qualquer um que atender se iria Não vender prepara, pra ele. né? eu Tem que falei, estar preparado. e gente, eu falei assim, até no treinamento que a gente dá, eu falo assim, a deixa para fazer o fechamento é tão legal que na proposta nossa, apresentou, fez fluxo, fez tudo, você vira a proposta e fala assim, agora eu vou ler um negócio para você. Aí tem todos os detalhes que você já falou para o cliente. Você ressalta pra ele. O financiamento foi liberado de tal forma, a Geralmente taxa tantos de por cento de INCC, documentação. tem a questão de caixa, se for caixa, tem tudo detalhado. A validade da proposta é de 2 dias. Se você se arrepender, tem o prazo de arrependimento do consumidor. Então, esse daqui é uma proposta. Então, a gente já passou tudo. Se você aceitar e fechar, é só assinar isso daqui. Tá Sim. tudo certo? Tá de acordo? Como diria Alexandre. Negócio fechado? É, Negócio fechado. isso. Negócio fechado, que daí sim você finaliza. Mas tem gente que tem medo de falar isso. Eu vi, assim, vários corretores que chegam nessa hora, trava. Trava. Tem medo de... Sim. Mas eu entendo que o medo é por não conhecer. Por Falta não de saber conhecimento, como né? fazer. Porque tudo aquilo que a gente desconhece, pode reparar, qualquer área da nossa vida, aquilo que você desconhece, você não vai. Ah, não conheço Bitcoin, Sim. então eu não vou arriscar o meu patrimônio naquilo ali. Quando você não conhece, você não faz. E é falta de, muitas vezes, ver como alguém está fazendo, acompanhar de verdade. A gente é alvejado com um monte de informação o dia inteiro e muitas vezes a gente está no lugar, acha que está focado, mas não está. Porque você está pensando no que está acontecendo lá em casa, nos filhos, o WhatsApp que não para de chegar, é outra Verdade. venda, alguém vai te cobrar. Mas se você parar para focar e pensar, fala, poxa, pera lá, eu tô indo para a mesa, nunca fui para a mesa. Uhum. Deixa eu ver quem vai para a mesa. Gente, a próxima vez que tiver um atendimento na mesa, eu posso acompanhar de perto? Posso entrar lá na sala para poder? Eu prometo que eu vou ficar calado, mas eu vou anotar. E não vá acompanhar algo sem você usar um caderninho para tomar anotação, para tomar nota. Fala, puxa, ele falou dessa forma. Olha, ele fez o gancho de apresentar o imóvel, já perguntando para o cliente se ficou alguma dúvida. Ou seja, ele já está
esperando uma resposta do cliente. Muitas vezes, quantas vezes, né, Gé? A gente fazendo atendimento direto, quando fazíamos, né? A gente percebe que o próprio cliente fala assim, tá, onde eu assino? O Sim. próprio cliente vem e pede Já a vem, proposta. Mas isso é o quê? É o resultado de um trabalho que você mastigou, fez, atendeu e não certeza. deixou dúvidas, né? Mas então a gente percebe que o pessoal que você falou vai para a guerra sem estar armado, sem estar Vai. preparado. Não, já Senta vai pra à mesa, perder. vai para perder. Já vai sofrer pra a venda. perder. Senta à mesa sem ter proposta, não tem uma caneta que funcione. É. Por isso tem que preparar, você tem que estar preparado. Porque você não sabe a hora que vai aparecer um cliente ali na tua frente. Não, eles não sabem, né, de modo geral, todo respeito, mas a maioria não sabe a próxima etapa do funil, desde a hora que o lead entra. Isso. Cara, o cara quer conversar, o cara quer tirar documentação, o cara quer entender renda, o cara quer um monte de coisa, sendo que a próxima etapa era uma visita. O que você perde se o cara vir? Cara, você perdeu o quê? Você desenvolveu mais, você aprendeu mais, traz o cara, toma um café E com no o cara. tete-a-tete você tem mais oportunidade de Muito conseguir mais, atender, de incomparavelmente. convencer. Eu dei um exemplo aqui, esses dias eu tava procurando um Camaro pra comprar, e o único Camaro, o único, não, só comprei um, mas o Camaro que eu comprei foi o Camaro que o cara levou até mim. Ninguém chamava eu. Foi o diferente. Cara, ninguém me chamava pra ir visitar o carro. Não sei se Esse eles foi o me viam único com que cara levou. de pobre, mas ninguém chamava eu pra ver o carro, velho. Os caras tentavam tirar 1 milhão de dúvida comigo, entendendo o perfil porque não quer perder tempo. Bando de bobões, pra não falar palavrão. Esse cara foi fora da Controlou curva. bem Controlou agora, bem. hein? Esse cara foi fora da curva. Eu falei pra ele. O cara me ligou e falou, viu, qual que é o seu endereço? Eu mandei o endereço pra ele. Ele falou, vou levar aí pra você. Dá uma olhada. Pô, carro é móvel, cara. Carro não é imóvel. Ô, o cara levou lá, eu andei no carro, não conseguia sair do carro. Falei, vai, vamos marcha, vamos pro cartório. Já vai direto. Mas cara, faz o que os outros não estão fazendo. O que eu queria compartilhar também dentro do funil de venda, chegou ali no final, ali, assinamos a venda. Acabou o funil? Claro que não. Não, Imagina. A maioria acabou. Não, pô. Sim, o pessoal parece que tirou um peso do ombro e falou assim: Não. Fechei a próxima venda, acabou. Não, pô, pede indicação pro seu cliente. Isso. Todo mundo conhece um monte de gente que não tem imóvel, que quer comprar imóvel, cara. Pede indicação, o cara passa, principalmente naquele momento que ele tá no compromisso com você ali. Você viu? Me passa uns 4 contatos aí, o cara passa na hora, irmão. Que já não sabe. passa. Porque quem tá O comprando... funil termina ali, né? Aí pede indicação e o vendedor, o que faz? Então, é o que eu ia contar agora, do Modesto, ó. Tá ali, ó. Aquele rapaz ali, ó. É raríssimo atender. Aí um dia ele chamou eu pra atender esse ano também. Na verdade, não era nem atender, era só explicar um contrato pra um vendedor lá. E eu bati no vendedor, cara. O vendedor veio com um papo meio estranho, sabe? Ele veio com um papo assim, prefiro assinar o contrato depois que passar a engenharia, que eu não sei se a engenharia vai aprovar. Um exemplo. Certo. E nós tentando converter e nós viu que não convertia. Pelas inseguranças dele e tal, que os bancos estavam avaliando baixo naquela região. Eu falei pra ele, não, beleza. Falei com essas palavras, falei, não, beleza. Da nossa parte tá certo, a gente não mostra pra cliente outro imóvel, a gente pede engenharia e espera uma semana. Mas e se aparecer um cara lá amanhã, quero comprar à vista, você vai vender? Ele falou, eu não posso perder a venda. Eu falei, então não faz sentido eu segurar minha cliente pra você se você não vai segurar seu imóvel pra mim. É lógico. Você falou, você chegou aqui sentando falando de bigode, mas ninguém tá tendo bigode, pelo menos você não tá. Na cara, na lata. Não, mas tem hora E o que cara já tem deu aquela respirada assim, eu falei, eu tenho bigode, eu não vou apresentar outro imóvel pra minha cliente. Vou segurar Falei pra ele. para o seu imóvel. Falei, Se e eu amanhã não- aparecer alguém, você segura Isso. também o Falei, eu não imóvel. vou nem assinar nada com você, não vou assinar nada. Do jeito que você tá falando, poderia até falar pra você, não, vamos assinar um contrato então, que se não passar a engenharia, cancela. Não. E ele? Bigode, você tem bigode? Eu tenho bigode. Ô, hombridade, irmão. É difícil você falar isso pra um homem, um sujeito homem, e o cara não concordar com você. Às vezes até Você mais tá falando velho de do que a hombridade, é gente, né? lógico. O cara na hora apertou minha mão e falou, não, tá feito. Tem uma semana, passou a Aí, engenharia, legal. tal. Deu um prazo. Mas por que eu tô contando essa história? Então, primeiro eu bati no cara, Deu né? certo. Deu aquela briga ali. No que eu bati no cara, eu já falei, e aí, terreno? Ele, então, tô precisando e tal, não sei o quê. Porque é lógico, cara, tá vendendo, o cara precisa de um terreno. Daí é boa. Quem já teve a ousadia, um corretor que vendeu um imóvel seu, que teve a ousadia de te ofertar um terreno? Imagine, cara, a moral que eu tenho com você no momento que eu tô assinando um contrato com você. Eu tô com a moral lá em cima com você. É impossível eu falar pra você de um terreno e você não ir olhar um terreno Com comigo. certeza. Você vai olhar, nem que seja só pra olhar. E nessa de só olhar, você compra, se for bom. Se for uma oportunidade boa. Resumindo, esse mesmo cara que nós tava batendo no cara ali, saímos, levamos ele pra ver um terreno, vendemos um terreno, cara. Aí, ó. Olha que bem. Então, muitos dois pensam lados, né? que a venda acabou ali. Não, velho. Nunca acaba. Nunca acaba, entendeu? Cara, eu E isso quem sempre- me ensinou foi o Lucas. Foi ele que me ensinou isso. E eu sempre falo, Parabéns, você... ótimo. Isso. Foi ele que me ensinou isso. Quantos clientes você precisa pra bater sua meta?
Você sabe? Número de 53. Hã? São 53 para 1, né? Sim, não. No meu caso... Não, você fala pra bater a meta ou pra bater uma venda? Corretor. Quantos clientes ele precisa pra bater a meta? Pra bater uma... A meta ou a venda? Se a A meta meta da dele empresa. é 4 por mês, ele vai pegar essa proporção e vai fazer vezes 4. Isso. Quantos clientes precisa? Não, é um só, pô. Entendi. Um só, Você velho. fechou um, já era. Sim. Dele vai vir todos os outros se você fizer um trabalho Aham. bem feito. Ó, vamos sim, lá. nesse conceito É, de é um indicação. Ó, ele fechou, beleza, com a cliente, é um cliente, certo? Uhum. Fechou o terreno pro cara, foi o Aí ele vai segundo. fazer 2 casas que agora eu vou arrumar 2 clientes pra essa casa. Mas tudo É. veio de lado 1. Se Não, daquela e aí única a venda. cliente que comprou começa a indicar ele. Inclusive, ela já veio de uma indicação de outra cliente Você também. precisa de um cliente, É um cara. só, cara. É um só. Sendo um trabalho bem feito, é um só. Agora, se o trabalho for mal feito. Aí você precisa de bastante. Haja lead, haja ads, Mais haja clientes, tudo. Ou tomar cuidado se o trabalho não foi bem feito daquele cliente. Não, ó, daí vai além. Lembrei agora de uma história. Vai além. A gente indo com a vendedora do terreno, fazer a escritura do terreno pra esse comprador, né? A gente indo com a vendedora e conversando, tal, se ela já comprou, não comprei e tal. E começamos lá, tenho ideia de comprar. Na verdade, a pergunta inicial foi essa: por que você tá vendendo o terreno? Uhum. Essa foi a pergunta inicial. Daí ela falou: tô vendendo o terreno, tô vendendo minha casa, tô pensando em investir meu dinheiro em alguma coisa e tentar viver de renda. Certo. Eu falei: cara, tem investimento melhor do que apenas planta. Uhum. Aí já mostrei pra ela: você vai lá, compra o reserva Carvalho hoje por tanto, até a entrega vai estar tanto. Você vende na entrega, você vai ter tanto. Divide isso pelo prazo. Pode investir em qualquer lugar a 1%, não vai dar isso. Não vai dar isso pelo valor que você vai ter aplicado. É. E ele tá aqui, ele é testemunha. Então, assim, já sai outra cliente, cara. Como é que pode? Então, assim, se você entender, né, que tudo é venda que tá à sua volta, cara, e você se colocar dessa forma pro mercado, é muita venda. Mas Todo deixa eu mundo fazer tá em uma volta pergunta compra. para vocês sobre isso que a gente está conversando. O que vocês entendem que faz com que algumas pessoas não ajam dessa forma? Porque a gente percebe, né, que as moléculas que tá aqui no nosso organismo, elas parecem que deixam a gente mais agitado. A gente não para, a gente está Sim. querendo sempre mais e mais, não por ambição, mas por querer que as coisas aconteçam, né? Por exemplo, você está sempre ligado, antenado na venda né? Não deixa passar a oportunidade. A oportunidade é cabeluda na frente, deixou passar é careca atrás, você perde. Mas o que vocês acham que algumas pessoas não tomam essas iniciativas, não fazem isso? Por quê? Eu posso começar falando pela questão de corretor vem de todo lugar. Corretor vem do serralheiro, vem do padeiro, vem do pizzaiolo. Vem Qualquer do lugar que ele motoboy. se frustrou, né? Exatamente. Porque se ele estiver bem, geralmente ele não vem. O aposentado, né? Porque às Não vezes... tinha nada para fazer, eu vou tirar o Não, crédito. e é isso? isso é muito comum, né? Eu fiz uma pesquisa com algumas pessoas que a gente deu treinamento e a gente sabe que a pessoa, ela entra... Foi legal a pergunta, o William foi ontem, ele fez essa pergunta: por que corretor de imóveis, né? Isso estimula a pessoa a estar ali respondendo de uma forma prática. E muitos deles não sabem nem o porquê. É mais pelo rendimento, porque acha que vendeu, vai ganhar uma grana enorme. Ali, nossa, vai ser ótimo demais. E acaba se frustrando e não é preparado. Então, ele vai para fazer o beabá. O que eu tenho que falar? Apresentar o imóvel, apresentar a maquete, apresentar o decorado e fazer a ficha. Trazer É o isso daí. cliente aqui. Acabou. Então, ele não vai atrás, ele não pensa na ciência do que a pessoa está pensando, né? Como ela está ali, qual que é o sentimento que ela carrega para estar comprando imóvel, o que isso vai mudar na vida dela. Não, ele quer vender. É um celular que, é isso daqui que você quer? Tá na mão. Não, então isso daí muda muito o sentimento de quem realmente é corretor. Quem é corretor e se preocupa em entender a pessoa e falar: não, vou resolver seu problema. Seu problema é esse? Aí sim, eu acredito que ele está atuando como corretor de imóveis, né? Mas, infelizmente, muitos vêm de outras áreas que não têm essa mesma sensibilidade de entender o cliente, né? E acaba se frustrando. Por quê? Porque daí é nessa que acaba generalizando o corretor ruim. Eu não sei como expressar para responder sua pergunta. Eu ia expressar com ambição e você comentou que não. E eu tenho para mim que ambição não é ruim. Eu O queria ruim é mais para ganância. mim. A Eu usei a ganância. palavra errada. Que eu quero. É bom quer você dos ter outros, ambição, então que não pode vou- ser ganancioso. Então posso usar Pode a palavra. usar. Então, eu ia falar, pô, vai contra o que o cara Não é falou. palavrão, tá? Pra mim, cara, eu enxergo dentro de mim que a ambição é tudo, cara. O cara tem que ter ambição e muito, assim, ó, sabe? De querer mais. Eu tava vindo agora com o Modesto no carro e a gente tava conversando sobre isso.
A Inara, minha esposa, melhor esposa que eu poderia ter, hoje me ajuda muito. Porém, no começo, ela me criticava muito por trabalhar muito, por isso, por aquilo, que ela não via dessa forma, não era a forma que ela construía uma família. E eu, dentro da minha ambição, eu falava pra ela, falava, cara, eu concordo plenamente com você, mas plenamente, e acho melhor você achar outra pessoa, porque eu não sou essa pessoa. Caramba, você falou isso pra ela? Falei bem no começo, porque ela queria uma pessoa que trabalhasse das 8 às 5 de segunda a sexta, e eu tava num momento de vida que Nunca eu foi ainda sua tô... pegada essa, né? Não é, cara, minha ambição não deixa eu fazer isso, entendeu? Eu ia ser uma pessoa frustrada se eu fizesse Até isso. que venham os filhos, viu? Então, como não chegou ainda, mas enfim, eu acho que é a ambição, cara, que vai ajudar o cara a ter essa virada de chaves. E eu não tinha tanto isso no começo, pelo menos dentro das minhas atitudes, quando eu olho pro meu passado, eu vejo que eu não tinha tanto. Mas hoje eu tenho muito isso, cara. E eu vejo que intensificou daí mais ainda o resultado, sabe? Por querer mesmo, o que eu preciso fazer? Então eu não tenho dificuldade nisso, eu preciso estudar isso, vambora, vou estudar isso então, é isso. Que é o que você falou, eu não sei atender, então eu tenho que chamar o cara lá pra eu ver ele atendendo? Sim. Bora. Eu acho que a ambição ajuda o cara. Eu acho Você, que Lucas? o pessoal não gosta de desaprender. Fala um pouquinho sobre isso. A aí. maior dificuldade do corretor é desaprender. Ele vem com a bagagem de outra empresa, uma bagagem da onde que ele veio. E aí quando você fala assim, irmãozão, esquece isso que você tá querendo fazer e faz isso, ele Verdade. quer pagar pra ver. Verdade. Ele não quer desaprender pra aprender, entendeu? Então a maior dificuldade hoje que eu tenho é fazer o pessoal desaprender para aprender o que tem que fazer, entendeu? Essa é a maior dificuldade. Verdade, Você tocou num ponto importantíssimo, Verdade, que é o mais difícil de fazer. Verdade. Eu gosto da palavra construção, não sei porquê, Ah, não. Nada tendencioso. mas mais difícil do que construir É é desconstruir. desconstrução, é desconstruir. Porque vai exigir das pessoas mexerem com aquilo que elas acham que já está sólido, que já está ok. E você desconstruir o que você acha que aprendeu certo, quebrar paradigmas, tudo isso mexe Muito no a emocional. atitude, com o comportamento de cada pessoa. E aí vem algo bem pequenininho que estraga qualquer ser humano. Sim. 3 letrinhas básicas que acaba com qualquer pessoa. É o ego. O ego. Quando o ego tá inflado, quando o ego tá gritando, tá falando mais alto do que você, ele vai te colocar em lugares horríveis. Ele vai fazer você perder tempo, vai fazer você perder oportunidades. E aí, quando você perceber que era a hora de desconstruir para aprender, pode ser tarde demais. Sim. Pode ser o último dia da sua vida. Você fala, puxa vida, aprendi só agora. Né? E cada fase que a gente passa, a gente tem que ter novas habilidades, né? Isso, e Igual agora o William tá 4 anos, né, pra imobiliária. 4 né? anos. Beleza, é um cara que, ele tá sempre ligado, vendo as coisas. E aparentemente você tá fazendo curso agora, né? Tô, cara. Esse ano, ano passado eu escrevi várias metas e bati todas e bati muito, muito alto, assim, ó. Eu joguei que eu queria ganhar tanto e bati muito mais alto, que eu queria ter tantos corretores, bati muito mais alto. Porém, a única meta que eu não bati é que eu ia fazer curso. Não fiz curso nenhum, assim, ó, desde Você quando eu falava que ia comecei. fazer, mas no fim não conseguiu. O único curso que eu fiz foi o Cresce. Mas esse ano não, esse ano eu fiz vários, assim. Não quero parar, até comentei um pouco Isso, ontem. legal. É importante, é muito Mas importante. ajudou bastante. Nossa, nessa evolução. demais. Então, mas é um cara que já tá no nível e tá buscando novas coisas, ok? Tá desconstruindo pra construir de novo. Verdade. E outra E não coisa, não é fácil. Legal o exemplo, que os dois usou. É. Muito bom. Que eu tento fazer isso com o corretor também. Tem uma corretora nossa que ela veio dessas franquias que é muito grande e não tem resultado. Cara, aí um dia eu grudei ela assim, chacoalhei brincando e falei, não faz nada do que você fazia que não dá certo. Esquece tudo. Tudo que eu tô tentando te ensinar, você não faz. O resultado tá falando quem tá certo e quem tá errado. Aham. É O verdade. resultado não é o William, é o resultado. Que fala quem tá certo e quem tá errado. O JJ lá, o GeoJ. Ele fala, você pode não gostar da Anitta, mas você não pode negar o resultado dela. Você pode não gostar do Neymar. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Isso. Mas você não pode negar o resultado. Resultado, cara. pô. Então as pessoas vão É difícil saber isso aí mesmo, de cara. você pelo resultado. Difícil. Perdão, Difícil, Jé, você ia difícil. falar alguma coisa. Não. Já, ele concluiu a ideia. Eu entendo assim que a questão da dificuldade às vezes pode estar também na pessoa mais velha, né? Principalmente a gente que
A gente não, né? Pessoa com mais experiência de vida, Mais né? experiência. Velho é objeto. Quantos anos você tá, Will? 26. 26, olha lá, 26. garotinho. E você tem que fazer a gestão, às vezes, com os quarentões, que nem Sim, nós. cinquentões, sessentões, que tem bastante, né? A sua equipe é nova lá e é legal, a vibe é diferente. Você não tem 40 não, né? Vai fazer. Ah, faço tá. YouTube. Tá quase. É, Tá sou bem, de 83, irmão. tenho Tá 30. tomando água boa, né? Tá tomando uma água boa. Não, teve um tempo aí que eu andei com pneu murcho em rua de terra. Verdade? Aí quando tira a barba, hoje eu tirei a barba. Tem que preparar. E geralmente trabalhar, né, coisas novas com esses corretores, cara, é uma dificuldade imensa, É mais difícil, né? Pra Principalmente se a adaptar. tecnologia, né? Gente? Não, mas o que não envolve tecnologia hoje, né? É. Então, Tamo na era, né? Trabalhar a questão tecnológica, ela é essencial para a atividade. E isso, para pessoas que são mais experientes, acaba sendo Por que uma você tá mostrando pra Não, mim? porque você falou experiente. Ah, tá. Ou porque você é o Ele é mais mais velho velho daqui. que eu. Eu sou mais velho. Ele é mais velho que eu. Olha aí, ó. Olha a pouca telha. Você coloca o fone e ficou pior ainda. Olha, piorou. Que legal. Muito bom. Mas você vê, é gostoso ter esse relacionamento lá na construtora e a gente tem sim dificuldades, né, de gestão com pessoas que também apresentam dificuldades para usar as tecnologias. Por isso, de trabalhar a parte comportamental de um treinamento. Porque é no comportamental que você vai mexer um pouco com o ego, um pouco, desde que a pessoa esteja receptiva, esteja certeza. aberta para isso. Porque, várias frases, né? Eu já perdi quantas frases eu carrego comigo em vida. Tem centenas. Mas, assim, tudo tem que mudar. Aquilo que nos trouxe até aqui não é necessariamente, Lucas, o que vai levar, nos fazer para chegar onde a gente quer e precisa chegar. Verdade. Tem que se transformar, tem que mudar. Sempre. E assim, a gente fala assim, só não muda o que está morto. Não. Pega um material que está ali morto, em decomposição. Ele ainda está mudando. Sim. Se um morto muda, por que nós não podemos mudar? Depende de querer. E aí, esses dias eu aprendi um conceito novo também, que eu falo muito da mudança, e aí já parei também de falar da mudança. Já é. Porque a mudança também não ajuda. Sim. Se você pegar a melhoria, é ótimo, não é? Fala, nossa, eu estava vindo nessa toada aqui, meu gráfico tá assim, ó, 1, 2, 1, 2, fiz 5. Legal. Melhoria, ó, não é positivo? Uhum. Mas depois o que acontece do 5? Depois do 5? Cai pro 0, cai pro 1, cai pro 2. Isso acontece. Corretor que busca só melhoria. Eu quero vender um monte e tal, aí vende e depois cai. Então eu preciso mudar. Aí o que acontece na mudança? Mudança o corretor, não vou mais estar aqui, eu vou lá na outra imobiliária. Uhum. Aí fica um tempo na imobiliária, percebe alguma coisa, não, quer saber, eu vou voltar. Ô Will, Gé, posso voltar para o plantão e tal? Eu vou na outra construtora. E fica mudando de lugar. E a mudança não te leva para lugar nenhum. Sim. Tem que se transformar. Pega a lagarta. Uhum. O que a lagarta fez para poder virar borboleta depois? Ela ficou reclusa. Ela olhou para dentro. Ela buscou, e todo aquele processo de transformação dói. Então a gente precisa tentar cada vez mais nos transformarmos com a renovação da nossa mente. Isso vem pela palavra em Cristo Jesus, e isso também vem pelos ensinamentos, pelo conhecimento, pela maneira como você quer desconstruir aquilo que já foi feito em você, para que você alce voos mais altos. E eu acredito muito nessa transformação. Então não é melhoria e nem mudança que vai fazer acontecer. É a transformação. E não tem desculpa também, porque hoje tem muito curso gratuito, né? O próprio YouTube tem uma série de cursos lá. Nossa, tem muita coisa. Podcast. Corretor 4 Corretor 4 em 1 aqui, Nossa, ó. assistiu o Corretor 4 em 1. Já Esquece. voa, Você vai voa. falar, mas por que 4 em 1? Deveria ser 8 em 1, 10 em 1. Não é não, Lucão? Opa! É exponencial. E de verdade, tem gente que não aproveita a oportunidade, não perde, entre aspas, o tempo dela, né? Que ela tá olhando aí o Instagram ou fazendo qualquer outra coisa e não busca novidade. E espera que daí alguém ensine de forma prática, rápida, e a pessoa acha que ela vai pegar em 1 minuto, né? E isso não acontece. Daí você vê pessoas se destacando porque ela se dedicou, porque ela estudou, porque ela foi atrás. Aí a outra pessoa tá lá na frente, lá no alto, e o cara tá lá falando, pô, o lead tá ruim.
Nossa. É o que mais acontece, gente. Tô voando, hein? Vamos Cê é lá, louco. vamos fazer as dicas. Vou fazer uma Tem perguntinha. aqui. Essa mesmo que eu tava pegando. Pergunta? Vai lá, pode Vamos ir. lá? O pessoal que tá acompanhando a gente. Isso. Deixaram a pergunta, pai. Deixa eu deixar pra Já baixo tava no jeito aqui. Opa, já tá no ponto. Se a gente não souber responder, a gente pede ajuda às cartas, hein? Ô, louco. Ligação, WhatsApp. Você pegou a Dainara aí, né? Isso. Fechou, vou pegar a próxima aqui, ó. Deixar no jeito. Vamos lá? Ó, vou fazer a pergunta pros dois, aí vocês revezam, tá? Quantas vezes ao ano vocês investem em cursos de autodesenvolvimento? Quantas Olha. vezes ao ano É. investir? Olha, eu pelo menos um curso no ano eu faço, né? Pelo menos, mas eu acho que eu chego a fazer mais, né? Às vezes nem investir a respeito, assim, curso pago, como eu falei. Eu sou o cara que mais entra em cadastre-se aqui e ganhe 4 aulas grátis. Cara, Já eu era. aprendi demais, juro pra vocês. Eu já fiz tráfego pago no início só com o básico. E funcionou, gerou lead, gerou venda Aí. patrocinada. Fiz um curso de dashboard, tirei férias, né, Will? Estudou. Tirei férias, estava em férias e eu queria muito fazer um negócio top, porque a gente tinha o Power BI, dashboard, tudo bonitinho. Daí eu falei, não, putz, o cara cobra caro e ainda não faz o que eu gostaria. Eu vou aprender isso no Excel. Fiz o curso gratuito, gente. YouTube da vida? Fiz um dashboard sensacional. Apresentei para a diretoria. Que da hora. Profissional. Impressionar o chefe, impressionar a galera. Por quê? Porque daí você começa a ter conhecimento, cara, de forma muito prática. Show. Então, a gente fala investir em conhecimento, acha que tem que entrar para uma faculdade, fazer uma pós-graduação, e não é isso. É você Ou entender... tem que envolver dinheiro, né? Mesmo que seja uma imersão de um final de semana, tem que envolver Exato. dinheiro. Não tem. É você parar, entender o que vai ser útil para Pra mim você hoje. agora. Hoje Sim. Qual que é a minha dificuldade? Hoje. Analisar o funil é isso, é entender qual que é a sua dificuldade, né? A gente tem treinamento também de competência lá, né? Onde eu tenho dificuldade. Tem 15 competências que a gente já passou lá na WD. Do Que a corretor de sucesso. E a Legal. pessoa, ela não sabe. A minha dificuldade, às vezes, é na comunicação, é no fechamento, é em cálculo, é em conhecer mercado, concorrente, como que eu estudo o meu produto, como que eu sou uma pessoa com autoridade naquilo que eu estou falando dentro da minha empresa. Então, tem várias possibilidades para você ter autodesenvolvimento. Como que é a pergunta? Quanto Olá. que a gente investe por ano em autodesenvolvimento? Isso. Peraí que eu... Eu, Pode ir. eu sou suspeito em falar, né? Porque desde pequeno eu sempre tive essa questão um pouco, né? Do autodidatismo, né? Tem idioma que eu falo e que eu não precisei, eu não fiz curso, né? Foi aprendendo na pegada. Então o Jefferson sabe, sobre minha mesa lá tem pelo menos uns 20, 25 livros. Tem a área da biblioteca Comate, que a gente tem ali uma estante com dezenas de livros sobre vários assuntos, desde teologia, vendas, comportamento. Eu estou lendo agora, fazendo uma releitura do Dale Carnegie, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Isso é Maravilhoso esse livro, é um livro aí já centenário, né? Estou fazendo também, voltei à sala de aula, fazendo incorporação na prática, né? Com a Caribé, um curso sobre incorporação. Estou estudando também teologia, lá pela Fiel Liderança. Então, assim, eu não paro de estudar, né? Seja em curso pago, curso gratuito, mas pelo menos 3, 4 vezes por dia eu estou abrindo um livro, né? Legal, E um cara. livro que eu não abro mão de abrir é o livro da vida, a própria Bíblia. lógico, isso aí E os outros é... livros são livros de autodesenvolvimento. Eu não gosto muito do termo autoajuda, né? Porque ficou carne de vaca, caiu num chavão. Mas livros de autodesenvolvimento nos ajudam muito. E eu tô sempre com um caderno da mão. Sempre. Eu uso um Moleskine o desse caderno- aqui, eu uso 2 desse por ano. Eu tomo muita nota, eu anoto bastante coisa. Ele é Quem? Ó, quem- treinamento ontem, ele fez as 3 por Pessoal, ano. vê, ó, acho que eles pegam aqui. Quem assistiu The Chosen é uma série bem Eu legal. anoto muito. É legal, Tem o mano. Matheus lá, sabe? Nosso Matheus é o William, que William. fica com o caderninho anotando tudo. Mas você sabe por que eu anoto? Eu vou abrir aqui um conceito para vocês. Aumenta, eu acho que 17 ou 27% da produção. anota. O cara tá falando, ó, eu tava dando uma palestra no sábado, né? Aham. E aí eu coloquei essa tela aqui, ó. Depois o pessoal dá uma olhadinha aí. A piramidezinha. Pirâmide de William, nosso xará, Certo. William Glasser. Que é o seguinte, quando você só lê,
você retém 10% do que está sendo exposto para você. Isso. Quando você lê, escreve, vê e ouve, você já consegue reter 50%. Então, uma forma de eu aprender muito e absorver tudo aquilo que Deus tem colocado à minha frente para poder adquirir como conhecimento é conversando com as pessoas. Quando você conversa, discute, debate o tema, vai para 70%, 80%. E quando você se coloca à disposição para mostrar isso para o outro, não vou nem dizer que é ensinar, embora eu seja professor também, eu não digo que eu ensino, porque a gente está ali colocando, tentando transbordar o que está, às vezes, sobrando em você. Mas o outro só aprende se ele quiser. Só que aí eleva para 90% do conteúdo que você está sendo exposto. Então, por isso que a gente lembra de bastante coisa. Então, essa pergunta de autodesenvolvimento, custe o que custar. Pode custar o seu tempo, pode custar dinheiro. Invista em conhecimento, invista em autodesenvolvimento. Porque é só assim que você vai ver que você está se transformando. Tem gente que espera de braço cruzado. Alguém tem que pagar um curso para mim, alguém tem que fazer tal coisa. Não. Se a empresa não der treinamento, mas eu ainda acho que a empresa tem que investir. Sim. Também tem o lado das empresas. Eu acho que tem, só não tem que ter essa obrigação. Não. Tem que ter essa obrigação. A obrigação é sua de querer se desenvolver. Muitas vezes aquele colaborador, aquela vida que chega até você e fala assim, poxa, Will, eu tava pensando nesse curso aqui, o que você acha? Meu, com o maior prazer. Sabe por que não eu vejo dessa forma da empresa, não por eu ser empresário, mas é porque você vai lá, você dá um treinamento e a galera falta. A galera chega atrasada, a galera sai mais cedo, triste, a galera fica no telefone. Ou pior, ficou quietinho, não faltou, não chegou nem atrasado nem nada, que pra mim é pior. O cara tá lá, mas o cara não vai aplicar. O cara tá lá, mas tá no espaço. Por que eu tenho que ter essa obrigação de levar isso pra você? Tem que partir dele. Uma coisa que eu acho legal também, que a gente faz sessão de feedback lá na empresa, né? E uma das coisas que eu aprendi bastante com o Will foi na questão de quando ele me avaliava, né? Avalia ainda, sempre tem um feedback assim do que fazer, né? Que o coach, né, que a gente fala que é o treinador nosso ali, é importante ter essa análise. O gestor tem que fazer isso. É mostrar, através do funil, que seja, através das competências, qual é a dificuldade. Porque às vezes o corretor ele tem essa dificuldade também de entender onde ele tem, onde ele precisa melhorar. Quando ele receber isso, ele entender que é uma avaliação para melhoria. O Will, ele sempre indicou muito livro, né? Jéssica, precisa estudar livro. Tempo, organização, precisa falar sobre sua gestão de como organizar suas tarefas. Gestão de pessoas. E com prazo. Isso. Estuda, você tem até X mês para poder me dar um retorno. Eu vou cobrar esse conhecimento de você. E isso é legal. Pôr em prática. Então, isso daí acontece de forma colaborativa dentro da empresa também. Então, ele fala comigo, eu falo com a Paty fala com a estagiária, enfim. A gente também ajuda um ao outro lá dentro para se desenvolver. Próxima pergunta. Vamos fazer mais uma e deixar para as dicas? Pode ser? Vamos lá. Quais são... Eu fiz a mesma erro de sempre. Eu começo a gravar aqui antes de ler, lembra? Daí eu não consigo ler. Quais são seus conselhos para quem está pensando em comprar um imóvel? Não fala que é ir lá na Comate, tá? Então já responde. Vai lá. Pode falar no final. Vamos lá, o que a gente pode aconselhar? Fizeram essa quem pergunta? quer comprar um imóvel? Quem quer comprar, primeiro entender a sua capacidade de compra, né? Entender o que aquilo vai trazer de benefício para o seu dia a dia, saber que aquele imóvel que ela tá ou ele está pretendendo comprar vai fazer benefício para facilitações de localização, conforto, às vezes tem para todos que vão morar na casa ou apartamento, enfim, se tem filhos, tem cachorro, porque essa avaliação ela é de extrema importância antes de buscar o imóvel, né? Aí você facilita, não perde tempo e você consegue fazer um filtro antes de começar a procurar, né? Então, eu acho que é entender a real necessidade do porquê você está buscando. Eu acredito que seria isso. Show. Matou a charada. O motivo pelo qual. Por que eu preciso de imóvel? Olha para sua vida, para onde você percorre. Muitas vezes a pessoa trabalha, um exemplo aqui na cidade de Sorocaba, trabalha no Éden, que é um extremo, mas está querendo um imóvel do outro lado, né? Na Zona Oeste. Mas por quê? É porque eu acho bacana ali. Mas no seu dia a dia, isso vai fazer sentido? Você não vai ter uma dor pior ainda no dia?
Então, assim, é o porquê. Por que eu tô querendo imóvel? Tem gente que tá saindo da casa dos pais, tem gente que quer deixar de pagar o aluguel porque paga, e no final você não tem um patrimônio. Sim. Tem gente que tá querendo comprar porque é um outro investimento. Eu já tenho o meu, mas está sobrando e eu tô querendo fazer outro tipo de renda passiva. Então, quando você descobre o motivo pelo qual você precisa comprar um imóvel, fica mais fácil de planejar a busca, como o Jé falou. Exatamente. Aí você vai começando a fazer o filtro. E aí você vai no detalhamento. É. Uma pergunta que os corretores não fazem, lembra? Quem vai morar? Quem vai O morar? corretor acha que quem está vindo, que tá vindo que é vai que vai morar. comprar. Mas ele fala assim, para quem é o imóvel? De repente, Lucas, você está procurando imóvel, você fala assim, olha, eu vou dar de presente para uma senhora que me ajudou muito na vida e hoje eu tenho condições, eu quero comprar esse imóvel para ela. Eu vou dar um exemplo. A chácara da minha avó, quem comprou foi eu. Então, Aí, Mas ó, era sem da minha saber. avó. daí você precisa entender do que ela gosta. O que é importante para ela. Não, eu fui sair com uns 4, 5 corretores. Na época eu nem era corretor. Saí com uns 4, 5 corretores. Aí fiz o filtro, né? Falei, não, agora eu vou ficar com o Júlio, que foi o corretor que fez a venda. Aí trouxemos ela. Ela foi, viu 4 chácaras lá. Das 20 que eu tinha gravado, tinha mandado para ela. Escolheu a que ela comprou, entendeu? Então foi... Quem fez a compra, entre aspas, né? Eu tava na frente, mas quem decidiu foi... Ela. Foi ela. Outra coisa importante também é saber quem vai morar e se atende à expectativa de todos, né? Sim. E ninguém seja louco de comprar uma casa, um apartamento sem a opinião da esposa. Ah, sim. É verdade. Tá ruim. Por favor, não faça uma surpresa. Surpresa, amor, eu comprei esse apartamento. Nossa, gente, pode ser... Bora lá. 4 dicas aí de milhões. 4 dicas que vai fazer os corretores conseguir fazer pelo menos 4 vendas por mês. Pode ser um de cada vez. Eu começo. Primeiro, façam 10 atendimentos por dia. É fácil ou não é? Eu falo que é fácil. 10 é WhatsApp, né? Não, atendimentos. O que é atendimento? Gente, Fala não com confunda você tá mandando uma mensagem do que você tá atendendo, né? Tem gente que acha que mandou a mensagem, bom dia, sou o corretor Jefferson, estou aqui para te ajudar, estou à sua disposição, e fica esperando. Não, isso daí não é atendimento. Atendimento tem que ter interação. Se você consegue falar com 10 pessoas todos os dias durante um mês, eu duvido que você não venda. Tá? Eu também. 300 pessoas por mês. Eu duvido. Tem que sair venda. Não, e outra coisa. 300 que você conversou. É né? possível. E é possível. Você não fala a verdade. O corretor. 10 por dia. É ligar, gente. possível. É ligar, gente. Ó, eu sou o Jefferson, eu sou o corretor de imóveis. Eu preciso, sabe, dar um jeito de escutar um retorno. Nem que seja não quero, obrigado, meu querido. Claro que é possível. Mas se eu Chega falar para no você final. que eu fiz uma pesquisa com alguma equipe que eu mandava 10, 15 leads, daí eu perguntava, com quantas pessoas você falou hoje? 3. 3. Com quantas você tentou falar? Com 15. Com quantas você realmente falou? 3, 4. No máximo 5. E se você fizer a pesquisa dentro da imobiliária de vocês, não fiquem assustados, mas eu acredito que vai ser isso daí. Pode ser menos ainda. Por isso que eu falo, se o Infelizmente. corretor ele quer vender, ele tem que falar com 10. Eu vi uma vez, eu acho que o cara da Wizard, não sei, WhatsApp, não sei, algum... Flávio Augusto. Que ele falava isso. Ele falou, quer fazer? Faça 10 atendimentos no dia. Eu acho que ele batia na mesa e falava isso. E realmente fez sentido isso. Eu falei, gente, é claro, porque o corretor ele precisa falar com gente. E ele acaba não fazendo aquilo que ele tinha como uma obrigação da sua atividade. Muito bom. Manda outra dica. Manda Duas outra, vai lá. suas, 2 de cá, vai. Para converter, tem a rotina, né? A rotina do corretor ela precisa estar bem elaborada, né? Quando o corretor ele sai de casa e ele não sabe o que ele tem que fazer no dia, ele se frustra, né? Então eu vi também outra dica, tenha 3 prioridades, né? 3 coisas que você vai fazer no dia e você não pode deixar de fazer, né? Então se você tem 3 clientes, coloque esses 3 como prioridade. Não deixe de mandar alguma coisa para ele, seja uma informação, seja um vídeo, seja uma dica, Uma pergunta. uma pergunta. Às vezes ele ficou de te dar um retorno. Exatamente. Então, saia com 3 prioridades e crie uma rotina. Qual é a sua rotina? Atender os leads mais quentes, que já visitaram e não fecharam. Depois, os qualificados. E, por último, aqueles que estão em atendimento ou não responderam ainda. Essa seria uma Legal. dica legal. Show. Em cima disso daí, o Lucas deu um treinamento uma vez lá na imobiliária que fez muito sentido pra mim. Uhum. Que ele falou disso também.
Eu não tinha antes. Pra mim, até As reunião. prioridades. Não, até reunião, nós conversávamos, vamos, né, tá livre, vai ter conversa, vamos fazer uma reunião e tal. Não, hoje realmente eu tenho uma agenda. Pauta. A pessoa entra em contato comigo, William, pode ser o cara mais importante do mundo. William, quero fazer, consegue tal dia, tal horário? Cara, esse dia, esse horário eu nunca consigo. Vai ter que ser outro horário, outro dia. É muito urgente, eu posso trocar então, mas eu já identifico pra mim que aquele dia, aquele horário, a minha agenda já é fechada, né? Então é importante, o corretor tem que ter isso, né? Não fechar horários, mas sábado agora mesmo eu vi corretor indo captar imóvel. Sábado agora, eu falei, cara, pelo amor de Deus, cara, quem capta imóvel no sábado, cara? Sábado é dia de visita. Pelo amor de Deus, é dia de visita. Por que não captou outro dia? Ah, não, porque realmente não dá, o cara não tá aqui, não sei o que, fez toda uma organização pra aquilo, é diferente. Agora o cara só falou, você pode vir sábado? Posso. Você pode vir sábado? Por que eu não posso ir? Por que eu não posso ir agora? Por que eu não posso ir amanhã? Por que tem que ser sábado? Então, realmente, às vezes o corretor, ele só vai, né? Só vai. Deixa a vida me levar. Tem aquele... Eu acho que é... Qual filme que é aquele que tem o... Qual? A Alice no País das Maravilhas, que fala dos caminhos, né? Sim. Qual caminho você quer ir? Eu não sei, então qualquer um serve. Então, o corretor é a mesma coisa. Se ele não sabe o que vai fazer, o que vir de resultado no dia pra ele tá bom, Tem né? uma frase pra E é ruim essa frase, porque a gente se liga em algumas frases até populares que a gente tem como certas. E essa frase, se eu não tiver errado, vem de Sêneca, que é um filósofo, né, da antiguidade. E ele fala assim, justamente, né, de que para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Mas vamos lá. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve mesmo? Pega essa frase e coloca para um adolescente. O caminho das drogas serve? Então, daí O caminho da prostituição serve? É um caminho que te leva para destruição. Então, o profissional, vamos falar agora para o nosso mercado, o corretor, que não sabe onde quer chegar, o que vai acontecer com ele? Ele vai rodar, e ele vai ficar rotulado como o cara que só esquenta a cadeira no plantão de vendas. Vai se frustrar, às vezes desiste da profissão. Sim, né? exatamente. Uma ótima, a melhor do mundo. A melhor do Essa mundo. daí. Não tem profissão melhor. São só 2 dicas, não pode dar mais, não? Bota só as duas. Cara, vamos lá. Eu tenho várias dicas, né? O Gé trouxe dicas bem técnicas do dia a dia e eu gosto de trabalhar naquilo que mexe de dentro para fora. Então, a primeira dica, conheça de gente, saiba conhecer pessoas. E a primeira pessoa que você tem a obrigação de conhecer é você mesmo. Boa. Saiba onde você quer chegar. Comece com o objetivo em mente. Isso não é meu, isso é do Stephen Covey. Aquele lá, dos 7 hábitos das pessoas sim. altamente eficazes. E o hábito número 2 é esse. O dia que você estiver sendo velado, Lucas, o que você gostaria que as pessoas ao teu redor, quando você abotoar o paletó de madeira, o que você gostaria que elas estivessem falando de você lá? Sim. Porque daí, ali sim, você vai ser o que as pessoas falarem. Agora, para elas falarem aquilo que você gostaria, você tem que fazer isso em vida. Sim. E você não é o que as pessoas falam do que você é. Você é o que você faz. Sim. Você é o horário que você acorda, você é o jeito que você acorda, você é como você chega nos seus compromissos. Então, conheça de você mesmo, para você poder auxiliar e conhecer dos outros. Você está trabalhando com o sonho da vida, né? Sim. Eu daria essa primeira grande dica. E uma outra também é a questão de estar preparado. Você tem que estar preparado a qualquer instante. Corretor que muitas vezes não usa o seu próprio CRESSE, o crachá, que não se orgulha da sua profissão, que não tem o seu cartão muitas vezes no bolso, ou não está ali com o seu QR Code para alguém escanear. A oportunidade acontece em qualquer lugar. Você pode estar dentro de um supermercado fazendo compras, alguém te identifica que você trabalha com imóveis, ali pode estar a oportunidade da próxima venda. Não tem um pitch, Né? né, Will? Não tem um sales pitch, que é o discurso de vendas rápido. Em 30 segundos você tem que estar pronto para dar o seu recado. Então as pessoas não se preparam. Sim. É assim, o tsunami está vindo e você sabe que está vindo, mas fala, eu não estou enxergando ele direito aqui. Só que quando ele cai, ele arrebenta, estoura, não dá tempo de você fazer mais nada. Então, estar preparado a qualquer momento. Entender que a nossa profissão de corretor de imóveis, agora eu estou falando como corretor Sim. de imóveis, não como gestor de empresas, né? A profissão que nós temos, ela exige que nós estejamos prontos a todo instante. É à noite, é de manhã, é sábado, é domingo. Muitas vezes, claro, tem que respeitar e equilibrar o horário do trabalho com a família, mas você tem que estar preparado, porque você não sabe quando que alguém vai bater a tua porta dizendo que precisa do seu atendimento. Então, ele diria isso. Boa. Show de bola. Mais alguma dica de milhões? Sensacional. Eu já tô... A dica de hoje é assistir todos os podcasts, pô.
Você viu esse aqui? Vamos puxar a sardinha pra eles, Opa, tá? Que é o bora. melhor de todos que a Com gente certeza. gravou até o presente Por favor. momento. Hoje já esqueceu de falar do Reserva Carvalho. Nós falamos da Comate, mas Bora não lá. falamos. Dá tempo de falar Pode do nosso falar. grande empreendimento? Pode, Sim, pode vai lá, falar. Gé. Então, o Espaço aí. pessoal que aí tá buscando imóvel no centro da cidade ali, região da Vila Carvalho, a gente tá com o Residencial Reserva Carvalho, torre única. Pessoal, é a torre mais bonita da região. Isso eu falo com gosto mesmo, Não porque é por orgulho, não. porque vai ficar lindo, né? Uma torre de 20 pavimentos, 16 andares de apartamentos, 4 pavimentos de estrutura e lazer, garagens cobertas, varanda grill, cara, varanda ampla, a maior varanda da região. Mega produto na Tá. região central. Quase 7 metros quadrados de varanda. Então, assim, lazer completo, não tem nada comparado ali na região, tá? Então, se você está buscando imóvel, tem esse desejo, conhece o nosso decorado ali na Afonso Vergueiro, 1143. A gente vai estar lá disposto para atender com todo carinho, toda atenção, conhecer, né, o cliente e saber realmente mostrar que o nosso produto ele tem um valor muito agregado que é bem interessante. Um ponto legal do produto deles que o Gé não comentou é que ele atende aí todos os gostos, né? Ele tem 1, 2, 3 dormitórios. Isso também é bacana comentar. São 4 Show de tipos bola. Isso. de plantas. Que é muito comum hoje ser inteiro de 2 dormitórios, que falando de venda, geralmente vende mais rápido. Isso. Pelo menos o mercado é mais ou menos assim. Mas ele fez um produto para atender aí todo E um detalhe o importante, público aí. todos com suíte. Todos. Suíte e varanda ampla com mais de 6 metros quadrados e meio de área. Isso. Will, eu vou te perguntar, que apartamento de 40 metros quadrados para um dormitório existe com varanda de 6 metros quadrados metros. Eu não e além de conheço, ter o pra ser banheiro bem sincero, completo, não conheço. tem Tem um lavabo. Todos com suíte. Então isso daí impressiona, tá? Quem chega lá e vê o produto, realmente ele encanta. Ele é médio padrão só no nome. Ele tá pro alto padrão. Que legal. Com preço Muito de bom. médio. Né? Isso Show que é de ótimo. bola. É isso aí. Esse foi o episódio de hoje. Esse foi o episódio Quais de são as hoje. redes sociais de vocês? Pra galera Vamos lá. seguir vocês. O meu é Genunes_Vendarketing. Vendarketing. Por que Vendarketing, galera? Eu trabalho em vendas e marketing, então pegou esse nome. O Will, ele nomeou minha área, atuo nas duas. Então é Genunes_Vendarketing. Da empresa Legal. também. O da empresa é @Comate Construtora, né? E agora Comate com 2T, Comate né? com 2T. Isso. COMATT. É isso. Comate Comate Construtora e Construtora. Incorporadora. A gente tem também a Mercado Aberto Negócios Imobiliários e a minha rede social, William Romano, _oficial. Ela está no Instagram e tem também o William Romano no Facebook. Muito Mas sigam bom. lá todas as nossas redes sociais, curtam, compartilhem também. A gente tem muito conteúdo que a gente Isso. posta diariamente, semanalmente. E a nossa intenção sempre é aquelas pessoas que cruzam os nossos caminhos, que elas possam sair melhores de quando elas chegaram. Glória que a a gente Deus. possa ter sempre essa troca e fazer o bem sem ficar medindo a quem. Tá Show bom? de bola. Beleza? Eu sou o corretor William Duarte. A nossa imobiliária é a WD Imóveis, ali na região do Vanelville. A gente tem uma página onde a gente posta bastante imóvel, que é a Casazinha em Sorocaba. Pensou em imóvel, dá uma pesquisadinha lá. Eu sou o Lucas Moreira MH no Instagram. Nossa página é Mundo House 20 e nas outras redes sociais Mundo House apenas, beleza? Entra lá, imóveis na Zona Norte de Sorocaba, bastante coisa legal pra vocês, Bora beleza? pra cima. Esse foi o episódio de hoje. Gente, Valeu, galera. obrigado. Show de bola. Muito Valeu, bom Deus saber um abençoe. pouco da história de vocês. Valeu. Deus abençoe. Até a Tamo próxima. junto. Falou, até mais. Valeu, pessoal. Dá uma Tchau, tchau. seguradinha agora.